a gente ter um posicionamento, né, com relação ao decreto, se a gente vai continuar ou não. Só aqui, permitindo. Então, a princípio, até dia 1º de abril, a gente continua com a aula remota, sem precisar ir lá para a faculdade para fazer a aula presencial. Alguns já começaram a entregar o trabalhinho, né, que é para a semana que vem, hoje é dia 22. Os que entregaram estão tranquilos, assim, apresentaram a importância do saneamento e também a sua opinião com a utilização do saneamento, que é o novo marco. Parece que está travando um pouquinho a impressão minha, como que está para vocês? Dá para ouvir direito? A imagem deu uma travadinha, mas dá para ouvir. Deu uma... agora está voltando, aos pouquinhos. Tá, vamos ver se está, beleza. Então, tá já. É a imagem mesmo que deve estar travando. Então, o que mais que eu tinha de informação? Espera aí, eu vou compartilhar a tela. Vamos ver o que está acontecendo, que o sinal tá ruim, assim, pelo menos tá travando para mim também. Então, vamos lá. Mas eu consigo compartilhar, acho que o meu computador também tá meio lerdo hoje, parece. Tô pedindo aqui para compartilhar, ele não... Tela inteira. Senão, agora vai... Acho que vai, vamos lá. Senão a gente... Se travar, vocês me dão um aviso. Acho que agora tá voltando ao normal. Quem tiver dúvida pode falar, pode ligar o microfone ou levantar a mãozinha que dali eu escuto. Só aquela nossa velha história, daí pedir por favor vocês confirmarem se tá para vocês o slide do trabalho individual. Agora primeiro. Todos enxergam esse slide? Tá no slide para vocês? Não sei se alguém me respondeu. Sim. Então tá bom. O Leão respondeu ali, mas quando eu abro a tela cheia, eu não consigo enxergar o chat, por isso que dali, às vezes eu peço para vocês abrirem o microfone nessa hora para a gente ver melhor. Então vamos lá. O trabalhinho vocês já entenderam, a data máxima para a semana que vem, ele está no AVA já, numa aba de trabalho individual. Como eu falei para vocês, é bem tranquilo, né? Um resumo de no máximo 2 páginas. E dali então para vocês explicarem um pouquinho sobre a importância do saneamento e também essa questão sobre o novo marco do saneamento, que ele é um tema bem atual. Dando a opinião de vocês com relação à privatização, se vocês concordam, se acham que é bacana ou não, o que vai estar interferindo com relação ao preço da água, né? Eu achei bacana que eu já li um dos trabalhos e até comentou sobre a disparidade, né? Sobre aumentar ainda mais a desigualdade, quem vai conseguir pagar, quem não vai conseguir pagar. O novo tratamento que essa nova empresa, né, particular, ela vai estar fazendo, será que vai ser adequada? Será que eles vão atender a norma assim de uma maneira melhor do que esperado? Ou será que eles só vão cobrar mais caro por isso, né? Então, a princípio, essas são perguntas que a gente não sabe responder de antemão, mas alguns já têm assim a opinião bem clara, né, bem definida e formada com relação a ser a favor ou não de privatizações, né? Lembrando que ela pode se aumentar a qualidade, mas às vezes aumenta o custo. Então, esse trabalhinho já está lá, alguns já estão fazendo, já estão entregando, então até semana que vem, no final da aula, é possível ainda vocês estarem enviando. Essa semana a gente segue com as aulas remotas, então provavelmente semana que vem, que vai ser no dia 29 mesmo, ainda vai ser remoto, né? Porque me foi passada a data de 1º de abril para poder estar retornando às aulas presenciais.
Mas vamos ver o que nos espera, né? As cenas do próximo capítulo. Então, só dando uma relembrada do que a gente viu um pouquinho da aula passada, só para a gente entrar no assunto, a gente comentou que essa primeira prova que a gente vai ter, a gente vai estar abordando apenas da água. Os outros compartimentos do saneamento, esgoto, a rede pluvial, né, de drenagem e também a coleta dos resíduos vai ficar para a segunda prova. Por quê? Quando a gente fala do assunto da água, ela é muito abrangente, é muito tema, é muito complexo, assim, para a gente estar falando todos de uma vez e querer cobrar tudo isso tudo junto, né? Então, a gente ainda está vendo um pouquinho a parte teórica, mas aí na próxima aula a gente já começa com um pouquinho mais de cálculo, visto que às vezes vocês têm que fazer, assim, igual diz aqui, a elaboração de projetos. Então, quando tem que fazer uma elaboração de projetos, vem nos cálculos junto, né? E nessa parte de cálculo vem também, a gente estava comentando que ele deve sim ser inserido as etapas todas que vão estar no sistema de abastecimento de água, mas também vocês vão precisar colocar assim uma lista enorme de cálculos, dimensionamentos, vai precisar inclusive colocar fatores relacionados com a questão social, então, por exemplo, quantos funcionários vão estar trabalhando, qual que vai ser o salário de cada um, quem que você vai contratar de engenheiros, além de vocês, o pessoal que vai estar trabalhando com a parte os pedreiros, auxiliares, então, tudo isso vocês acabam tendo que estar discutindo, né? A gente comentou na aula 2 sobre essas etapas da elaboração do projeto. Então, o projeto, ele é muito amplo, ele demanda um tempo, né? Igual a gente comentou, não dá para fazer um copia e cola de um projeto que você já tem. É claro que serve como base, mas cada cidade vai ter o seu próprio projeto, por quê? A gente tem cidades que não tem nada desenvolvido, tem algumas cidades que já têm algumas redes de distribuição, já tem uma estação de tratamento de água lá, então daí já facilita um pouco, né? Mas também quando a gente tem o aumento da cidade, chega uma hora que o sistema de abastecimento de água deles é muito pequeno para poder abastecer todos, né? As famílias vão aumentando, inclusive às vezes regiões metropolitanas vão crescendo, e daí com isso você vai então alternando e fazendo novos sistemas de abastecimento para atender todo mundo. Então, um ponto dos mais importantes que a gente viu e que a gente sempre vai estar discutindo, que vocês devem ver a quantidade, né, da população de cada um desses municípios que vocês vão estar projetando. Então, a população é a primeira coisa que vocês vão fazer. Verificar, então, em base disso, qual que vai ser, então, o provável consumo de água nos dias atuais e fazendo uma projeção daqui a 30 anos, sabendo que a população tende a aumentar com relação a isso, ainda mais se você estiver disponibilizando uma água tratada, você evita doenças, com isso evita morte e aumenta a longevidade. Então, a população vai crescendo ainda mais, os idosos vão também aumentando mais, porque as pessoas não vão morrer tão cedo devido a alguma doença, algum problema relacionado ao saneamento. Então, a gente tem esse boom na população também. Então, quando a gente fala de dimensionamento, a gente sempre tem que estar jogando com uma margem ali de segurança, tá joia? Então, a gente viu bem teórico, né, na outra aula, viu como era vários tópicos para serem abordados, e isso também se refere com relação à topografia do lugar. Porque se a gente tem regiões mais baixas ou mais altas, a gente vai estar construindo esse sistema de acordo com isso. Se a gente tem, por exemplo, a cidade lá em cima e o manancial que eu quero abastecer numa parte bem de baixo, eu vou ter que fazer tubulações, certo? Que não vão ser por gravidade, porque ele vai ter que subir essa água até a cidade para poder fazer a distribuição. Então, a gente vai ter também aí um acúmulo nessa questão financeira, porque você vai ter que fazer bombeamentos e garantir mais energia, então isso também vai dar um custo para sua construção. Mas se a gente viu a topografia de lá, viu que é o contrário, né? O manancial está na parte mais para cima e a população ela está com as cidades todas construídas em um ponto mais baixo, topograficamente, a gente sabe então que a água vai escoar, que é uma beleza, né? Então, essa parte de sistema de abastecimento vai funcionar apenas com a parte da gravidade. Vai diminuir custo? Vai. Mas a gente também tem que levar em consideração um outro fator,
que seria com relação à drenagem da água da chuva, né? Ao mesmo tempo que o sistema de abastecimento de água ele é facilitado porque ele vai de um ponto mais alto para o menor por gravidade, da mesma forma a chuva que vai escoar lá de cima para chegar neles lá. Então a gente vai ter que o quê? Garantir, né, boas redes da drenagem para justamente essa água não entrar e fazer a inundação na cidade, né? Trazer prejuízos ainda maiores. Então, todos esses pontos, eles são discutidos ao longo de um projeto que você vai elaborando, né? Às vezes as cidades estão em vários pontos, então em determinado ponto consegue ir para a gravidade, outro ponto você vai ter que subir, colocar um bombeamento. Então, é muito interessante isso de ter que descobrir como que você vai fazer com que a água chegue para todo mundo, né? E daí a gente viu que não é só chegar água, né? Não é pegar do rio e só mandar para eles. Tem que passar por todo um processo de tratamento dessa água, né? Deixar ela dentro dos padrões de potabilidade, que seria então a água ficar com qualidade de potável para poder ser consumida por todos. Senão, você vai entrar com um processo, vai receber um processo, né? Porque você está distribuindo uma água que o pessoal está ficando doente, não está tratando direito, e daí também dá um problema maior, né, para ser discutido. Então, quando a gente fala em sistema de abastecimento de água, ele é muito amplo, ele vem então desde a captação do manancial, o tratamento dessa água, depois de tratar, eu vou reservar. Por que eu vou reservar? A gente vai ver hoje também. Porque você não vai tratar e já usar a água, né? Muitas vezes, igual, por exemplo, agora aqui em casa, todas as torneiras estão desligadas. Mas em diferentes horários, um vai tomar banho, o outro vai usar a água para cozinhar. Depois de dia, normalmente, vai usar para lavar um pátio, alguma coisa assim, usar na máquina de lavar. Então, a gente não usa a água assim de maneira constante. Então, é importante ter esses reservatórios. Tanto o reservatório do sistema de abastecimento de água, né, é importante que eles tenham lá uma segurança de água já tratada, prontinha para uso, mas também nas casas de cada um, tendo a caixa d'água, né, sempre bem limpa, bem cuidada, para também poder estar sendo utilizada. Hoje em dia a gente vê a importância da caixa d'água em cada uma das casas, né? Infelizmente, por exemplo, a minha irmã, ela está morando numa casa onde não tem caixa d'água. Então, nesse tempo que a Sanepar às vezes está tendo que cortar e fazer o rodízio nos bairros, ela já tem que se preparar antes, porque quando eles cortarem ali na região dela, ela iria ficar sem água mesmo, né? Ia ter então que tá reservando em baldes, assim, para poder utilizar. Quem tem caixa d'água ainda fica mais tranquilo em determinado período, vai utilizando, tomando banho, dando a descarga no vaso sanitário, utilizando para cozinhar, para beber, então vai usando essa água que estava ali reservada, né? Só que chega num ponto que acaba, né? Que foi uma vez, às vezes acontece esse tipo de situação, uma vez comigo também aconteceu no prédio que a gente morava, de estarem utilizando a água, chegou perto das 17 horas, acabou a água, né, da que tinha na caixa d'água, e o pessoal estava vindo do serviço querendo tomar banho e não tinha. Daqui que tinha que fazer, no caso de quem tem familiar perto, recorrer, porque daí era um outro bairro que ainda tinha água, e tomar banho na casa da família. Então, veja como é importante a gente ter essa reserva da água, né? A gente às vezes só percebe a importância quando você vai abrir a torneira e não tem água ali. A mesma coisa para a luz, né? Começa a anoitecer, se você apertar ali no disjuntor e não ter luz, você já começa a sentir a falta da luz, senão você vai ligando e nem percebe. Então, a gente vê que dentro do sistema de abastecimento de água, ela tem então todo esse processo de você captar, levar até a estação de tratamento, deixar essa água assim potável, boa para o consumo, reservar ela, mas reservar de maneira que a água continue com a qualidade boa, né? Não adianta reservar num lugar assim todo largado, que daí vai contaminar ela toda de volta. Então, não vale a pena, né? Então, depois o reservatório ainda vai para essa rede de distribuição, que seria tipo o hashtag jogo da velha, né? Por que ele é desse jeitinho? É porque ele vai mostrando como se fossem as quadras na cidade e os pontos onde eles interceptam seriam os locais das casas, né? Onde vão estar recebendo essa água. A rede de distribuição, ela é muito importante e ela é muito visitada, né? Ela sempre é verificada porque às vezes você produz uma água, trata ela, mas quando vê ela não chegou de maneira adequada
em todas as casas. Daí você tem que fazer o quê? Ir descobrindo durante toda a rede de distribuição aonde que está tendo o bendito vazamento, né? E dali ir até lá, você arrumar, né, a tubulação para que a água volte para as casas. Então, problemas na rede de distribuição a gente tem aos montes, né? Outro tipo de situação, as pessoas se mudaram para uma casa nova, daí começa a fazer implementação dos móveis planejados, fura o encanamento. Também, né? Nesse caso, seria um vazamento um pouquinho menor, mas se ela não percebe, já começa a dar problema de umidade e também infiltração na sua casa, se tu mora num prédio na casa de baixo, então olha como tudo isso vai implicando, né? Então a rede de distribuição, ela tem dados assim sempre quantificando quanto de água que entrou, quanto de água chegou na casa das pessoas, e dali nessas perdas, ao longo de todo o percurso, né, que sai lá da estação até chegar em todas as casas, também são feitos cálculos para ver, então, quanto de água que perdeu. Porque também para eles, né, que fazem o tratamento, é um dinheiro perdido, porque eles investiram em captar, investiram em tratar, e de repente, cadê essa água, né? Vazou para algum lugar, então é importante eles estarem discutindo. Então, quando a gente está vendo aqui a nossa parte com relação à água, a gente já viu todas as etapas desse sistema de abastecimento, a gente viu as características da água, do abastecimento. Então, na aula passada, a gente passou para vocês os padrões de potabilidade, quais seriam as concentrações adequadas de consumo da água. Então, existe a portaria que vai falar qual que é a potabilidade da água, lembrando que precisamos sim sempre continuar um cuidado a mais em casa. Filtra de novo ou ferve antes de usar, né? Alguns utilizam assim mesmo, mas a gente viu que algumas coisas são acumulativas, né? Não tem um efeito agudo que você tomou a água e passou mal. Algumas coisinhas você precisa, acaba demorando um pouquinho mais de tempo para você ver que não estava tão boa. Outros fatores que influenciam também dentro das características é se ela não está com uma coloração ruim, porque quando a gente recebe água, você quer receber ela transparente, né? Você quer receber ela ali cristalina, sem cheiro, sem aquele odor característico, sem sabor, né? Embora alguns ainda falem que a água não tem sabor, mas quando está no processo de tratamento e eles acabaram de fazer a limpeza ou liberam um pouquinho mais de cloro, você sente o gosto sim, né? Outra coisa que também sente, às vezes vai escovar o dente e sente o cheirinho de cloro, porque então, opa, tá tratando essa água, né? A gente vai percebendo e conseguindo, então, ver até a mesma concentração de cloro. Lembrando que o cloro também tem que estar em uma concentração mínima ao longo de toda a rede de distribuição. Então, esses são alguns fatores que a gente conversou lá passada. Algum deles vocês vão ver que a gente vai estar relembrando de novo ao longo da aula, né? Mas a gente viu, então, todas as etapas da elaboração do projeto, sobre conhecer a cidade, ver a população, como que vai ser a forma de distribuição, né, das adutoras, que seriam, então, essas tubulações para levar a água, tirar tanto do manancial e depois da estação de tratamento as tubulações para levar até as pessoas, né? Então, a gente viu que nessa parte de elaboração do projeto ele é bem amplo, né? Acaba sendo até um pouquinho cansativo, mas normalmente você não trabalha só, né? Quando você vai fazer um projeto grande assim, você vai chamando o pessoal de outras áreas para estarem auxiliando, mas vocês, como engenheiros civis, acabam entrando na parte assim de você ter toda essa parte da distribuição, verificar quais são todas as etapas do sistema de abastecimento, informar todas as tubulações, valores, orçamentos, então acaba sendo bem amplo, né? Quando a gente contrata outra pessoa, às vezes algum biólogo, algum engenheiro ambiental também, que vai verificar, por exemplo, a parte da vegetação, se existe uma área que é de preservação e você não vai poder construir lá, como que você vai pedir as licenças, né? Então, também às vezes se contrata químicos para fazer as análises da água, se a água está com qualidade boa ou não. Então, você trabalha ali com uma equipe multidisciplinar, sem falar os próprios pedreiros e auxiliares que realmente vão estar construindo e vão estar auxiliando durante todo esse projeto, né? Então, hoje em especial, a gente vai falar sobre as adutoras, que seriam, então, essas tubulações que vão levar tanto do rio para a estação de tratamento, quanto da estação de tratamento para o reservatório e futuramente para a distribuição.
A gente vai estar falando também da parte da reservação da água, que aqui é o reservatório, essa bolinha nessa figurinha, e também vamos iniciar a parte da rede de distribuição, que seria então quando a água chega na casa de todos, tá bom? Então, se vocês forem ver, a gente está vendo toda essa parte do sistema de abastecimento de água, para daí começar a entrar na parte dos cálculos propriamente ditos. Então, aqui a gente tem um resumão sobre o sistema de abastecimento de água. Então, a primeira parte, a gente tem a captação dessa água, né? A gente tem uma elevatória. O que é elevatória? É você subir, né? Afinal, a água está lá no manancial, você precisa subir essa água, né? Numa elevatória para que ela entre, então, dentro das adutoras, que seriam essas tubulações, para levar para a estação de tratamento. Né? A água às vezes vem como um sólido, ela vem com outra cor, às vezes vem com sabor, vem com cheiro. Então, todos esses fatores fazem com que seja necessário você tratar a água antes de tudo. Né? Hoje em dia, a gente não tem uma água 100% pura que você pode tomar, só colocar lá e só captar e já tomar. Então, a gente sabe que tem que passar por todos esses processos. Então, essa primeira adução que chama, que seria então essa tubulação, é quando ela vem do manancial e vai para a estação de tratamento. Essa água está boa? Ainda não, tá bom? Essa água ainda não está tratada. É por isso que a gente chama adutora de água bruta. Então, bruta é igual quando tem a pedra bruta, que você tem que lapidar até ficar boa. Então, é nesse sentido, ela ainda não está tratada, ela não está límpida, né? Ela ainda está, então, com todas as características que ela veio do manancial. Então, essas tubulações que vão te levar para a estação de tratamento, a gente chama de adutora de água bruta. Depois a gente trata a água, faz todos os processos que a gente já viu na aula anterior. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho, porque quanto mais a gente vê, a gente vai assimilando todas as etapas também da estação de tratamento da água. E depois que a água está tratada, tá boa, opa, agora eu posso consumir, a gente vai por outras tubulações. Essas novas tubulações, que vão para o reservatório, para reservação e para distribuição, são chamadas de adutoras de água tratada, justamente por já terem passado pelo processo de tratamento, já estão potáveis, né? Então você pode estar consumindo a água. A água ela não é só enviada para a casa das pessoas, mas como a gente comentou, é necessário ter uma reservação dessa água, por isso essa etapa aqui de reservação. Então, a gente tem aqui essa adutora, tubulação de água tratada, a gente então faz um reservatório, em algumas vezes o reservatório ele pode ser subterrâneo, ele pode estar sobre a superfície, ou até mesmo, igual aqui esse último exemplo, um reservatório elevado. Por quê? Porque ele quer facilitar depois que essa água escoe por gravidade para a rede de distribuição. Então, note como é necessário verificar muito a topografia do lugar para a gente poder estar indicando qual que seria a melhor forma de estar, então, reservando água para depois de distribuir para as outras casas, né? Então, a gente tem aqui essas etapas principais de captar a adução, que é a tubulação, tratamento, reservar e de distribuir. Então, a gente verificou que quando nós falamos em elaboração de projetos e também quando a gente vai ver quanto que eu vou tirar captar do rio, quanto que eu vou tratar por dia, quanto que eu preciso ter reservado, é preciso a gente saber que tem um consumo médio, né, por pessoa e por dia. Então, eles fazem esses cálculos, né, dividindo o quanto de água foi consumida naquele dia pelo número da população. Então, eles fazem uma média geral. É claro que existem pessoas que utilizam mais água que os outros, né? Então, por isso que ela é uma média, assim, mais ampla. E daí, nos nossos projetos de abastecimento de água, esse per capita ele é adotado de acordo com a natureza da cidade e o tamanho da população. Claro que se eu tenho uma tubulação, o tamanho da população muito grande, então são mais pessoas que vão precisar da água, eu vou precisar fazer o quê? Captar mais água, tratar mais água, reservar mais água e distribuir mais água também. Então, note que o tamanho da população interfere também como que vai ser o teu sistema, né? Então, outro fator que influencia é a natureza da cidade. Se essa cidade é mais industrial, se ela é mais comercial. Por exemplo, um fator que influencia muito, né? A gente vê que às vezes na região metropolitana elas podem ser um pouquinho mais industriais e às vezes
a população se desloca para lá durante o período de serviço, depois voltam para casa em outros estabelecimentos. Então, essas outras cidades, assim, onde são as casas só, às vezes são aquelas cidades dormideiras, se eu não me engano, é nesse sentido. Não sei se a palavra está certa, mas é naquele sentido que a população só vai voltar para casa para dormir, porque ela passa o dia inteiro na outra cidade ali trabalhando no meio industrial. Então, cada uma delas vai ter um sistema de abastecimento de água diferente. Uma vai ter com característica mais industrial, visto que a indústria também utiliza muita água, né? A água não é só casa, né? Lembra que a gente falou na aula passada que a água também entra em setores públicos, entra em setores comerciais, né? Então, em cidades mesmo, né? Áreas urbanas, entra no setor industrial, mas também no setor doméstico. Então, a gente usa água em todos os setores, seja em casa, seja trabalhando, seja no comércio, e daí também a água é utilizada nas vias públicas. Então, para limpeza mesmo, praças, né? Algumas praças, elas têm aquelas estruturas assim com água, chafariz, tudo, né? Quando está muito quente, às vezes você vê o pessoal entrando na água para se refrescar, cachorro, entra todo mundo. E essa água também tem que estar com qualidade. Então, porque se tiver contaminada, não tiver com uma água de qualidade, né? Também alguém que entrar lá já vai acabar consumindo aquela água e pode ficar doente. Então, a gente vê que a água utiliza em todos os setores. E como que a gente faz o cálculo? Então, vamos lembrar, a gente está vendo essa equação novamente, e essa equação ela vai ser usada nos nossos projetos. Então, quem quiser, tiver interesse, vai guardando essa equação, porque a gente vai precisar para todos os cálculos. Por quê? Porque eu vou ver o volume de água, certo? E eu vou ver em cima da população, que é o que a gente está comentando aqui. Se eu tenho uma população grande, eu vou ter um volume de água grande também para ser utilizado. E esse Qzinho é o consumo per capita médio, ele está em litros por habitante por dia. Então, aquele habitante, certo? Quantas vezes esse habitante utiliza a água durante aquele dia? Então, ele utiliza durante um dia tantos litros de água. Por isso que tem esse Qzinho aqui. Quando a gente diz a população abastecida, é porque, infelizmente, existem regiões onde não tem a tubulação de água. O pessoal não recebe água, não recebe tratamento de esgoto, não recebe serviços de limpeza, né, de lixeiro, passando para recolher os resíduos sólidos, e às vezes nem o sistema de drenagem não é adequado. Então, dependendo das regiões, essa população não é abastecida, né? Então, quando a gente usa nesses cálculos, a gente leva em consideração a população que é abastecida, que realmente recebe a água. Só que na primeira aula a gente até falou que receber a água, muitos recebem, até tem uma cobertura maior do que a cobertura quando a gente se refere do tratamento de esgoto. Então, existem mais residências recebendo a água assim, mas depois para tratar o esgoto, não são todas que têm. Esse é um desfalque que a gente tem, uma necessidade de estar melhorando essa situação. Então, a gente tem aqui que a vazão média, quando eu quero transformar esse litro habitante dia, né, para litros por segundo, eu faço essa continha aqui, então, da vazão média, que é o consumo per capita vezes a população, tá vendo que é igualzinho que a gente tem aqui, essa primeira equação, então, é o consumo per capita vezes a população, dividido por 86.400. Meu Deus do céu, às vezes você vê esse número e pensa, da onde que ele veio, certo? Então, ó, o que a gente estava transformando de dia para segundo. Então, é aquele cálculo de fazer um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e 60 minutos tem 60 segundos. Então, quando você multiplica esse 24 por 60, dá esse número grandão aqui de 86.400. Então, ele serve apenas, não se assustem quando verem ele, mas ele é apenas um fator de conversão, de transformar esse dia em segundos, tá bom? Então, essa é a nossa forma de estar calculando a vazão média diária. Outro fator importante que a gente viu também na aula anterior é o consumo, né? A verificação do volume baseado no dia de maior consumo. Então, como que eles descobrem isso? Eles fazem a medição todo dia para ver aquela população lá, qual que é o dia que eles mais consumiram.
Porque quando a gente vai projetar algo, a gente tem que sempre pensar no pior caso, ou no caso que vai utilizar mais água, no caso que vai então estar consumindo mais, demandando mais essa água. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, no dia de maior consumo. Então, faz esse cálculo, né, do volume e multiplica por esse coeficiente do dia de maior consumo. Normalmente ele está entre 1,2 e 1,5, só que quando eu apresentar para vocês as continhas para fazer, vocês podem estar utilizando esse 1,2 para o K1, tá bom? Então, como que poderia, por exemplo, eu pediria isso para vocês? Então, eu colocaria assim, calcule o volume diário máximo, né, sabendo que o consumo per capita, né, por pessoa é tanto, e essa população tem tantos habitantes. Opa, então é fácil, é só substituição na equação. O K1 é 1,2, o consumo per capita eu vou dar para vocês, e a população também eu vou estar informando para que vocês saibam, então, quanto que é o tamanho desse município, dessa cidade, desse povoado onde vocês vão estar calculando. Então, quando a gente vê esse cálculo transformando de volume diário para vazão, que é o Q máximo, como que você vai fazer? Só vai pegar esse valor que está aqui e dividir por 86.400. Então, essa parte vocês entenderam, né? Que é a transformação de dia para segundo. Então, de novo, vamos ver de onde que veio esses 86 mil. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Quando você multiplica esse 24, 60, 60, dá esse número de 86.400. Para que você transforme, então, ele para litro por segundo. E que varia também o consumo. Então, a gente viu alguns fatores, né? E agora a gente está lembrando. Então, as variações do consumo, ele leva em consideração por dia. Então, ao longo do ano, qual que foi o dia que eles mais utilizaram água? E daí, quando a gente fala de diária, é o K1. Mas também a gente pode levar em consideração a hora do dia que teve o maior consumo. Então, a gente estava até conversando, né? Qual que seria provavelmente o horário que tem um maior consumo de água? Isso, claro, depende da população, sim, mas normalmente o pessoal vai tomar banho de manhãzinha, antes de ir para o serviço, então ali por 6, 7 horas, quando o pessoal começa a acordar, para quem entra às 8, e também tem um consumo horário maior das 18 às 19 horas, às vezes 20, dependendo da cidade, né? Se ela é uma cidade que faz fronteira onde o pessoal trabalha, né? Numa outra cidade mais industrial, tem que levar em consideração o tempo até todo mundo chegar nas suas residências, né? Mas ali entre esse período de 18, 19, 20 horas é onde tem uma carga horária de uma vazão maior, que o pessoal está então chegando do serviço, quer tomar um banho, e dali que acontece? Tem que fornecer água para todo mundo nesse horário, né? Se não tiver, o pessoal reclama mesmo. Por experiência própria no nosso apartamento, lá igual eu falei para vocês, que justamente nesse rodízio da água, às 18 horas ali, começou a acabar a água e o pessoal não conseguia tomar banho. Então, essas variações são interessantes, porque a Sanepar ou outra companhia de saneamento, né, que faz a distribuição da água, ela já sabe, opa, eu vou abrir, então, mais o meu reservatório em tal e tal horário, porque eu sei que o pessoal vai consumir bastante. Então, eles já ficam ali de sobreaviso, porque sabem que o consumo vai ser maior nesses pontos. Essa carga horária, ela também pode entrar nos nossos cálculos, né? Então, a gente usa lá, lembra, o K1 numa média de 1,2 e o K2 usa um valor de 1,5. Ele entra na mesma equação. Então, lembra dessa equação que a gente viu quando eu pedi para vocês o volume diário máximo no dia, usa lá o volume, que é igual ao K1, que é 1,2 a 1,5, mas normalmente a gente usa 1,2 mesmo, vezes o consumo per capita, então quanto cada pessoa consome, vezes a população daquele município. Só que se eu quero levar um pouquinho mais minucioso, assim, eu quero não só o dia do ano, eu quero aquele horário que o pessoal vai tomar banho, que vai precisar de água. E daí eu levo em consideração a hora do dia. Então, também um volume diário na hora. Dali, então, eu tenho que multiplicar por mais um coeficiente, que é o K2, que está entre 1,5 e 2,1. Então, esses dois primeiros valores são o que a gente mais utiliza, tá bom? Se quiserem deixar anotado para vocês, para os cálculos futuros, essa aula a gente ainda não vai fazer cálculo, porque a gente vai fechar
essa parte do sistema de abastecimento, mas na próxima a gente já vai começar a projetar um pouquinho mais. Então, o K1 marca ali que seria 1,2 e o K2 como 1,5. O K1, que é o coeficiente com relação ao dia de maior consumo, e o K2, que está relacionado à hora de maior consumo. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração o dia, né, você fica pensando, nossa, mas como que eu vou saber que dia normalmente teve o maior consumo de água? Normalmente são dias quentes, porque tende as pessoas suar mais e querer tomar mais banhos, né? Então, quando tá um dia muito abafado, muito quente, às vezes ela já vai tomar um banho de manhã e de noite. Dependendo da cidade, se for uma cidade menorzinha, onde a pessoa consegue até ir para casa para almoçar, por exemplo, naquele intervalinho, tem pessoas que ainda tomam um terceiro banho, que seria na hora do almoço ali. Então, toma um banho para ir, toma um banho na hora que vai almoçar, porque volta para casa rapidinho, toma um banho para refrescar e de noite mais um. Então, note que quando a gente pensa no dia, dias quentes são mais favoráveis de ter um consumo maior da água. E o horário é aquilo que a gente comentou para vocês. Então, por exemplo, de manhã, 7 horas, 18 horas quando o pessoal volta, em dias quentes também pode se levar em consideração o horário do almoço, que o pessoal também toma um banho. Então, por que eu trouxe de novo essas equações? Para ir familiarizando vocês, porque tudo é baseado na população. Como eu disse para vocês, quanto mais pessoas, mais água, o meu sistema de abastecimento vai ter que ser maior ainda para conseguir dar conta de todo mundo. Todos têm que receber a água e todos têm que receber uma água com qualidade. Não é só liberar água para eles e pronto, né? Todo mundo tem que estar recebendo essa água tratada para então evitar qualquer tipo de doença. Então, hoje vamos agora para a nossa aula 4. Toda essa parte que a gente viu, ela é importante para a gente entender o que vem aqui a seguir. Então, a gente tem a parte do tratamento da água. Você captou ela, colocou na adutora de água bruta, porque a água ainda não foi tratada, e chegamos agora nesse fator, que é um dos mais importantes, que é justamente você tratar de toda essa estrutura. Então, são contratados justamente para fazer essas análises. Mas o engenheiro civil é o que mais é chamado para fazer esse tipo de cálculo, dimensionamento, elaborar o projeto para as cidades com relação a isso. Quando a gente fala mais do engenheiro ambiental, ele vai estar verificando um pouquinho mais se a área é de preservação, se o licenciamento está ok, se a água está tratada dentro dos padrões de potabilidade, então ele cuida mais dessa parte ambiental. Agora, os cálculos de tubulação, dimensionamento, isso já fica mais para os engenheiros civis. Então, dali, vocês é que acabam abraçando essa causa, mas é claro que não é só calcular, né? Vocês têm que ter uma consciência por que cada etapa dessa tem que ter determinado tamanho, por que a tubulação tem que ser dessa forma, por que eu tenho que ter, por exemplo, esse último fator de filtração, por que eu tenho que colocar cloro, flúor, né? Então, é um conhecimento que vocês também têm, né? Ainda mais nessa parte do dimensionamento. Então, vamos lembrar lá, a gente captou a água, agora vai tratar. Quais são as principais etapas? Então, a gente tem aqui a água, nesse caso da represa, do manancial, tem uma adutora, então, que é essa tubulação que capta, certo? No primeiro momento, ela vem cheia de sólidos, vem muitas vezes com um pouco de solo do próprio, da base, né, da represa, do manancial, vem junto, é carregado. Existem situações que vem ainda mais com mais coisas ainda, folhas, pedras, isso sem contar o lixo que a própria população às vezes joga lá de qualquer maneira. Então, antes às vezes de ir para um processo de você coagular e flocular, você às vezes tem que colocar ainda uma grade para tirar as partes maiores, né? A gente já viu casos de terem represas com animais mortos, pneus, sofá, sabe? Então, tudo que é tipo de coisa, o pessoal tinha aquele pensamento antigo de joga no rio que o rio leva, o rio trata, some. A questão, por exemplo, de você simplesmente tirar dos seus olhos, né? Porque dali o rio levou, dá a impressão do tipo, foi tratado, não dá problema nenhum.
Antigamente, pensava-se nesse poder de autodepuração da água, né? Pode poluir porque ao longo do percurso a água vai tratando, vai ali biodegradando aquelas moléculas e ficou de novo boa. Só que o pessoal foi exagerando, foi jogando muito lixo, muitos resíduos, e aquilo acumulou de tal jeito que a gente precisa tratar a água, né, e deixar ela potável ali, então boa para o uso. Então, depois que passou pelo processo de gradeamento, desarenador, então gradeamento tira aquelas partículas maiores, tem tanto grades bem espaçadas, né, ou aquelas mais fininhas, então para tentar eliminar folhas, tentar eliminar outras coisinhas que pode, então, estar com uma dimensão um pouquinho maior, né, e para não passar, se você colocar só espaçamentos muito grandes entre as grades, beleza, você conseguiu reter o pneu, por exemplo, o sofá, não passou. Mas e as folhas, as coisas? Para que carregar tanta coisa dentro do teu sistema de tratamento de água que você vai ficar lá jogando os produtos químicos que custa dinheiro, né, para tratar uma coisa que você nem quer? Então você não quer folha, você não quer areia, você não quer nenhum tipo de sujeira. Você quer que ela venha ali com o máximo de limpeza possível com relação a essas partículas maiores e vai retirar mais a parte que está em suspensão, que seria ali dissolvido, diluído ali, que dá aquela coloração e turbidez para a água. Então a água fica meio escurinha, você quer transformar ela em água cristalina e tratada. Então a gente tenta tirar o máximo de sólidos que tem e vai para essa primeira etapa aqui, então, de sulfato de alumínio, cal e cloro, porque você muda todas as características desse material. Então você, através de coagulantes, vai fazendo com que haja, então, as partículas criando os íons, certo? E esses íons é que depois eles vão estar desestabilizando ali no meio os sólidos, fazendo com que, pela adição de coagulantes e floculantes, eles venham a se juntar. Então, primeiro eu coloco os coagulantes para formar os íons, daí eu coloco o floculante, ó, como o nome diz, floculante, para formar os flocos. Então, eu junto todas as sujeirinhas em vários floquinhos, em vários flocos mesmo, que depois o que acontece com eles? Vão ficar mais pesados e vão cair para o fundo. Por isso que a gente tem aqui uma próxima etapa, que é de decantação, que é o fato de você deixar, então, que esses flocos que já estavam mais pesados, eles caiam. É claro que a gente sabe que alguns demandam um pouquinho mais de tempo, então, não está ali nesse primeiro tanque, você está agitando e está misturando ali, certo? Os coagulantes e os floculantes, misturou eles. Depois, no próximo, ele já tem que ser um tanque mais tranquilo. Para quê? Para deixar, então, que esses flocos caiam. Se começar a fazer agitação aqui nesse tanque de decantação, e você agitar, todos aqueles flocos que estavam indo para o fundo vão voltar a ficar suspensos, ou seja, ficar ali misturados na água, e não é o que vocês querem, certo? Então, note que nesse tanque de coagulação tem sim para estar mexendo, está misturando a água, mas no decantação não. Então, aqui já tem que estar em repouso para poder decantar em todos esses flocos que você formou com as sujeirinhas que estavam na água. Né? A gente diz sujeirinhas, mas os sólidos, o pessoal da química já fala os sólidos em suspensão, os sólidos totais, né? Então, eu digo assim para poder facilitar o entendimento, tá bom? Então, depois que decantou, essa água que ainda, né, tá com um pouquinho de sujeira em cima, ela ainda precisa ser filtrada. Os flocos maiores já ficaram no fundo, mas ela ainda tem alguns flocos menores nessa parte da superfície da água, né? Então, às vezes, até mesmo dissolvidos, né? Que antes estavam suspensos, caiu, mas ainda tem alguma coisinha dissolvida aqui no meio que precisa ser tratada. É por isso que a gente vai para a próxima etapa, que é da filtração. A filtração também vai passar pelo processo, como eu falei para vocês da grade. Vai tanto passar primeiro por uma parte mais grosseira, para retirar a parte mais com granulometria maior, e depois vai indo para aquela limpeza mais fina, que a gente chama, que é ir para o carvão ativado até, para poder, então, naqueles poros mais fininhos do carvão ativado, conseguir, então, prender qualquer sujeirinha que tivesse ali no meio. Então, primeiro vai passar pelo cascalho, né, onde a granulometria é grandona, e o espaço entre eles é maior, então tira as partículas mais grossas. Depois vai para a areia, certo? A areia ajuda a filtrar, é só lembrar, por exemplo, da granulometria da areia da praia mesmo. Então, você sente, né,
aqueles grãozinhos. Então, entre esses espaços dos grãozinhos vão ficar presas outras partículas que estavam então na água e que você precisa estar tratando e tirar os sólidos. E por último, vem o carvão ativado. Então o carvão ele já é bem mais fininho, os poros são menorzinhos ainda, então é para uma limpeza mais fina. Ah, mas por que eu não posso fazer o contrário? Não posso já jogar no carvão ativado? Porque daí você vai entupir o teu material, né? O carvão ativado é para fazer essa limpeza mais fina. E se você já jogar direto, às vezes foi um floco grande aqui, já vai entupir o teu carvão, não vai conseguir passar água. O que vai ter que fazer? Para toda a estação de tratamento, limpa, né? Vai limpar esse filtro, depois você segue para a próxima etapa. E às vezes não tem tempo, o pessoal está demandando água, o pessoal está pedindo, queremos água tratada, preciso usar água tratada. Se você fica demorando muito tempo ali para tratar e daí deu um erro no processo, isso tudo também vai te gerando custos também maiores, né? Porque daí você tem que fazer a retrolavagem, limpar, daí voltou o sistema a funcionar, daí segue trabalhando, tá bom? Então, a gente viu aqui, primeiro, tirou as partículas mais grosseiras, coloquei sulfato de alumínio, que são os coagulantes, agito ela, né, porque dali eu desestabilizo, formo uns íons. Esses íons é aquela característica que vocês, não sei se lembram da química, quando a gente falava em ensino médio, cursinho, né? Que dali o positivo com o negativo se atrai, tudo, né? Então, quando a gente tem esses íons formados, eles vão então tentando capturar o máximo que puder das sujeiras que estão ali na água, dos sólidos que estão na água, tá bom? Dali a gente vai para essa etapa de flocular, formou os flóculos, se juntou, decanta, vai para o fundo. Essa água agora ainda precisa ser limpa, né? Tirou bastante sujeira? Tirou, mas eu preciso levar aqui para essa filtração, que vai então desde as partículas mais grossas para mais fininha, tá bom? Essa aqui é uma parte importante de vocês sempre estarem lembrando, por isso que eu estou sempre aqui falando, lembrando, e porque vocês precisam saber disso, a importância da água, são as etapas que essa água vai ser tratada. Então, beleza, ela ficou filtrada, já ficou boa? Ainda não, ela ainda pode ter o quê? Material microbiológico, ainda pode ter bactérias, vírus, algumas algas. Então, você precisa ainda fazer a cloração e a fluoração nesse meio. Então, o cloro, igual eu estava comentando com vocês, às vezes vocês abrem a torneira, sentem aquele cheiro de cloro e já dá uma impressão de limpeza, né? Opa, limparam os encanamentos, tá tudo, né? Tá com cheirinho de limpeza, tá com cheirinho clorado. E também, às vezes, até um gosto na água diferente, né? Às vezes, percebe escovando o dente mesmo, você sente um cheiro de cloro um pouquinho maior. Dali, depois disso, então, que a água já foi clorada, você matou todos os micro-organismos que eu tenho no meio, né? Todos esses patógenos que poderiam levar a algum problema de saúde para a população, eu reservo a água. Lembrando que o reservatório deve ser limpo, com periodicidade, né? Não adianta deixar a água parada lá, porque ao longo do tempo vai formando os limos em volta, né? Porque a água parada não serve. Por isso que também, dentro dos reservatórios que a gente tem em casa, que são as caixas d'água, é recomendado que de tempo em tempo vocês façam a limpeza também, porque senão não adianta a água chegar limpinha num recipiente sujo, né? Vai dar uma contaminação ali e perdeu todo o trabalho que você gastou ao longo desse processo tratando, né? Então, para ter uma água com qualidade, tanto esse reservatório das companhias de saneamento quanto os reservatórios das casas devem estar, então, limpas, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem um primeiro reservatório que está na parte da superfície, alguns ainda são enterrados, então depende da estrutura da cidade. E nesse aqui da figura, a gente vê um outro reservatório, que é o reservatório elevado, né? Então, daqui nessa parte que vocês veem aquelas construções grandes da Sanepar, ali está toda a água tratada, esperando a população abrir as suas torneiras para estar utilizando. Então, dali fazem esse reservatório elevado, igual eu comentei com vocês. Por que ele é elevado? Você subiu a água para a água poder descer para a cidade ali, então, por ação de gravidade. Se você tiver regiões onde você tem água para baixo e você precisa que ela suba, né, por bombeamento, eu tenho, então, um gasto energético maior para poder, então, subir essa água e levar
através das adutoras, né, que seriam as tubulações, para as residências. Então, por último, a gente tem aqui a rede de distribuição. Bom, acabou aqui? A princípio, a água sim, né? Igual o que a gente comentou. Depois aqui, o que acontece? Chegou na casa, a pessoa utilizou essa água, abriu a torneira, ela caiu no ralo, virou esgoto, tá bom? E esgoto é o nosso próximo tópico. Então, por isso que quando a gente fala até chegar à casa das pessoas, é a parte do sistema de abastecimento da água. Depois que ela utilizou, ela já vira esgoto. Ah, mas eu nem sujei essa água direito. Não importa. Quando você abriu a água, ela saiu dali, entrou na pia, com pouca sujeira ou muita sujeira, ou seja, por exemplo, você está escovando o dente, deixou a água aberta e a água está escorrendo ali, aquela água já vai entrar na tubulação, vai se misturar com o esgoto e dali já fica tudo esgoto mesmo, independente, não é mais limpo ou mais sujo, ele virou esgoto e você daí vai ter que passar por um outro processo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas, que daí já seria a parte do tratamento do esgoto, tá bom? Então, essa parte do tratamento da água, ela é muito importante, então, para vocês lembrarem que a água você tira do manancial, mas precisa tratar. Então, ela tem essas 9 fases. Vamos lembrar lá. Oxidação, que então quando ela chega aí, ela faz um turbilhamento, essa mistura, certo? Quando eu vou colocar coagulantes, é importante ter essa oxidação, que é essa mistura, certo? Quando você mistura, ela encontra a atmosfera e ela capta os oxigênios que estão no ar. Então, ela vai misturando e vai pegando oxigênio. Esse processo eu chamo de oxidação. Então, ela pega o oxigênio para degradar a matéria orgânica que está ali na água. Então, eu faço um turbilhamento e com isso já faço o quê? A coagulação e a floculação. Eu desestabilizo essas partículas e faço elas se juntarem, formando os flocos. Formou o floco, fica pesadinho, vai cair para o fundo do seu tanque. Então, vai virar decantação. Além da decantação, tem esse outro processo que daí depende do teu sistema, né? Alguns eles querem formar esses floquinhos de sujeira e levar para o fundo. Outros preferem fazer a flotação. Em vez de tirar pelo fundo essas partículas sólidas que foram formadas, esses flocos, alguns preferem ainda tirar por cima. Então, daí é feito o que? Flotação com ar dissolvido. O que é isso? No fundo do tanque é colocado, então, injetado ar, né? E esse ar então vai fazendo bolinhas que vai empurrando os flocos para cima e daí você consegue tirar e limpar, né? Então, daí vai muito do sistema de tratamento, o que eles querem estar utilizando, né? Mas o mais comum e também mais barato é você deixar decantar e limpa o fundo. Mas aí a gente entra num outro quesito, que dali é uma preocupação também para os engenheiros civis, mas também principalmente para os ambientais, porque essa sujeirinha que ficou no fundo, quando você vai limpando, vai fazer o que com ela, né? Você tem um lodo da estação de tratamento de água. Então, depois se tiver um tempinho, a gente vai estar discutindo o que fazer com esse lodo, porque esse lodo não pode ser jogado simplesmente em aterros, por exemplo, vamos jogar no solo, tudo, porque ele tem muitos metais que vieram desses coagulantes e floculantes que estavam aqui, ó, sulfato de alumínio. Alumínio você não pode ficar jogando na água, você não pode jogar no solo de qualquer maneira. Então, você tem uma necessidade de tratar depois essa sujeirinha que você tirou da água. Então, note que você conseguiu fazer água limpa, mas você agora tem um ônus, né? É aquela situação, tem um ônus e um bônus. O bônus é que a água tratou, ficou bonitinha, mas o ônus é que você vai precisar dar uma destinação adequada para esse lodo. E existem muitos estudos que estão sendo realizados justamente para dar uma viabilidade para esse lodo do tratamento da água. Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz mesmo de pesquisa é de pegar esse lodo e poder misturar com outros materiais e fazer material de construção civil. Pegar esse lodo, então, juntar cal, às vezes juntar cimento junto, concreto, para fazer, então, tijolos, visto que não pode simplesmente jogar esse material no solo ou em aterros devido à presença do alumínio. Então, a gente usou os coagulantes ali para tirar a sujeira, mas eles ficaram todos presos aqui nesse lodo e você precisa dar uma destinação adequada, tá bom? Então, eu falei um pouquinho disso porque isso também é um fator que influencia o teu sistema. Muitas vezes, além de ir para agora a filtração, você tem que criar um tanque adicional aqui do lado para poder coletar esse lodo, né? E daí coletar ele de determinado período, e daí o que você vai fazer? Vai colocar, por exemplo, leitos de secagem,
que é isso? Você colocar esse lodo que ele está bem úmido, esparramar mesmo ele em tanques, assim, né? E deixar secar, para daí então ele ficar um lodo seco mesmo, para você estar utilizando ele e destinando. Tá bom? Então pode ser sim que depois aqui da decantação, você tenha então um tanquezinho com relação ao lodo e dali com relação à água, ele vai para onde? Para a filtração que a gente comentou. Tá bom? Então agora eu vou ter que fazer o processo da filtração porque ainda existem partículas sólidas na água que estão ali dificultando o meu processo. Então eu vou tirar o máximo que eu puder dos sólidos para depois colocar cloro e o flúor, né? Não vou gastar dinheiro aqui com cloro e flúor se a minha água ainda está meio suja, né? Então você tenta deixá-la mais limpa possível para daí sim você jogar os outros químicos. A mesma situação desse daqui, quando ele vem da água bruta, né? Antes de você jogar esses coagulantes e floculantes aqui, que são produtos químicos e são caros, você tem que tentar tirar o máximo que puder de sujeira da sua água bruta, que foi o que a gente comentou. Faz a parte do gradeamento, faz a parte até do desarenador. Então, o gradeamento para tirar partículas maiores, né? E daí essas grades, tanto bem espaçadas ou mais fininhas, ou ao longo do processo, vai vindo das mais espaçadas até ficar com a fininha, e depois um desarenador ainda para tirar a areia que também vem junto, que é o solo mesmo. Na hora que você está captando, além de pegar água, às vezes acaba captando um pouquinho do sedimento ali do manancial também. Tá joia? Então, depois eu filtrei essa água, tirei aquelas partículas que estavam menorzinhas ali e faço a cloração e a fluoretação. Deixei a água boa? Pronto, deixei agora a água desinfectada, né? Deixei a água sem esses micro-organismos que poderiam trazer doenças de veiculação hídrica. O que é isso? É o veículo hídrico. Então, essa doença vem através da água se ela não for tratada. A água tá boa? Sim, agora eu preciso reservar ela, guardar, para esperar quando a população quiser estar utilizando. Depois, então, ela vai para a residência. Claro que antes de mandar para a residência, é feita análises nessa água, tá bom? Então, não é simplesmente, o processo funcionou, joga lá. Não, eles ficam fazendo continuamente análises na água para ver se os parâmetros estão de acordo com a potabilidade, para ver se o pH está correto, certo? Não adianta você jogar e enviar para as residências uma água com pH incorreto, seja ácido ou básico, né, imagina a pessoa ao tomar ia ter problemas de saúde, então é feita essa correção do pH, certo? E depois sim é feito a fluoretação e daí é enviado para as residências consumirem. Então aqui a gente tem um resumão também, igual eu comentei com vocês, aqui já parece mais completo, né? Em amarelinho a gente tem a estação de tratamento da água, mas antes disso, a gente tem os processos que eu comentei com vocês. Captou, gradeou, então nesse gradeamento, lembra? Sofá, pneu, folhas, então todas as partes maiores dos sólidos é retirado nesse gradeamento. Depois a gente vai para o desarenador, vai tirar areia, então as partículas de sedimento que vieram juntas, e dali então eu começo a bombear a água bruta, ou seja, eu vou chamando a água numa vazão correta, né, que eu quero e que eu consiga tratar. Não adianta eu jogar um monte de água de uma vez e nem dar tempo de tratar. Então, esse bombeamento é justamente para controlar a vazão que eu vou mandar a água. Não adianta jogar muita água de uma vez, porque dali você vai ter um acúmulo muito grande e nem vai dar tempo de tratar. E também não adianta colocar pouquinha água, porque você vai jogar um monte de coagulantes e floculantes ali no meio, e daí então ela vai ter uma vazão tão baixinha que até chegar na parte do reservatório, então vai ter um prejuízo, você vai estar acabando tendo um gasto de estar colocando esses produtos químicos ali e tratando pouca água. Então, esse bombeamento é importante, justamente para você saber a quantidade de água que vai entrar na estação de tratamento. Não pode ser muito e não pode ser pouco. Tem que ser na quantidade ideal que dê lá no final do processo do tratamento uma água com qualidade boa. Tá bom? Então, dali a gente chegou nessa caixa de chegada à água, adiciona os coagulantes e os polímeros, que depois eles fazem? A coagulação, que então mexe com os íons, desestabiliza as cargas deles, e com o floculador da próxima ali, eles formam os flocos. Formou os flocos, ele depois vai para o próximo, que é decantar. Então, essa sujeirinha que se juntou, ela vai para o fundo. Eu vou então daí para o filtro,
vou pegar apenas a água boa e esse lodo depois eu dou uma outra destinação e daí então nesse filtro vou fazer essa parte de limpeza dos sólidos fininhos. Depois disso, eu ponho aqui então o cloro, certo? Para matar os micro-organismos. O cal, para que é cal? Arrumar o pH. Você vê o pessoal jogando cal no solo. Ah, esse solo é muito ácido. Taca cal, né? Então, é claro que também não de qualquer maneira, né? Existem cálculos para você jogar a concentração e a quantidade boa de cal para arrumar o pH do solo. Nesse caso, também, para a água, é utilizada cal para arrumar o pH. Depois disso, a gente adiciona o flúor, né? E bombeia, então, essa água tratada agora para o reservatório. Então, também numa vazão adequada. Não adianta jogar água de qualquer maneira. Eu vou colocar ali numa vazão boa que vai para o reservatório e depois o reservatório distribuído para as casas, tá bom? Lembrando que, né, aqui está para baixo por causa dessa mensagem aqui do compartilhamento, mas o meu cloro residual livre, né, em qualquer ponto da distribuição da casa das pessoas, deve estar, então, concentração de 0,2 miligramas por litro, tá bom? Então, essa concentração de 0,2 miligramas por litro deve estar tanto nas casinhas que estão bem aqui perto da estação de tratamento, quanto nas casas que estão mais distantes, tá bom? Então, às vezes, na casa que vai chegar aqui, ela vai estar com uma concentração maior que 0,2, às vezes vai estar, por exemplo, 0,3, 0,4, mas é importante que lá no final ele chegue com no mínimo 0,2. Desculpa o barulheiro aqui, gente. Tá bom? Essa parte, então, entendida, né? A gente explicou bem ela, sim, mas se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Agora a gente vai para a parte de captar água e adução, que a gente comentou, que é a parte da tubulação propriamente dita. Então, a gente tem a captação da água nos mananciais. É preciso verificar a qualidade dessa água, a quantidade que eu vou tirar. A gente tinha comentado sobre a necessidade de você captar uma quantidade boa da água. Você não pode pegar tudo da água lá, porque a população está demandando, o pessoal que precisa da água e tal, e chegar ao ponto de você tirar tanta água do rio e ele não conseguir se restabelecer de novo e acabar secando, né? Então, quando a gente verifica essa parte de captar água, você tem que ver como que está a qualidade dessa água, se essa água não está contaminada, se ela vai ser tratada ao longo do meu processo de abastecimento. Então, né, o que eu preciso retirar que tem nessa água, o que estava contaminando ou não, né? Então, eu preciso verificar a qualidade da água, mas também quantidade da água que eu vou precisar retirar. Se chegar no cálculo e você ver, olha, não dá, o pessoal está precisando de muita água, mas o rio tem pouca vazão. Se eu continuar tirando a água que eles precisam desse jeito, vai secar o rio. Antes de secar, então, é necessário contratar de novo vocês, os engenheiros civis, para então fazer um novo cálculo, um novo projeto e buscar outro manancial na região, talvez do outro lado da cidade, então deixar esse manancial para esse lado do município e deixar, então, o outro lado do município sendo abastecido por outro manancial. É por isso que a gente vai aumentando os nossos sistemas de tratamento de água. Então, às vezes, um só local não vai dar conta de dar uma água com qualidade para todos, né? Ainda mais quando a cidade vai aumentando, vai chegando num ponto que a distância é muito grande e não vai chegar água lá para outra pessoa. Então, daí é feito um estudo das bacias hidrográficas, é feito um estudo para verificar, então, as vazões. Se pegar um outro manancial X ou Y, qual deles vai ser o melhor, para você, então, estar fazendo uma outra estação de tratamento de água lá para distribuir a água em outro ponto também, tá bom? Então, isso, quando a gente fala da parte da captação e dessa adução, que é a tubulação que vai levar a água, a gente tem que levar em consideração esses fatores com relação à água, mas também o acesso, se é de fácil acesso, né? A questão da energia que você vai consumir para poder levar e captar, e também a parte da distância, né? Se tem distâncias muito grandes, fica mais adequado chegar no ponto de você, então, estar
realizando a captação num outro manancial que esteja mais próximo, tá bom? Então, vamos lá. Adução. Esse nome, quando vocês virem esse nome de adução, lembre da tubulação, lembre do que? Dessas canalizações que vão transportar a água para as unidades da rede de distribuição. A gente viu que temos dois tipos de adutoras. As adutoras que vão levar as águas brutas, que não foram tratadas, e as adutoras de água tratada, que vão levar ela, então, depois que passou pela estação de tratamento. Agora, a minha água está boa, está tratada, vai para as residências. Então, a gente tem aqui, ó, essa construção das adutoras, né? Olha só, verificando nesse ponto aqui, ele está vindo de um ponto mais alto, indo lá para baixo. Então, esse desnível está descendo como? Por gravidade, tá bom? Aqui eles estão construindo, né, a tubulação, então é feito todo esse processo, esses cálculos para verificar a altura que vai ficar. Lembrando que não é só uma tubulação de água que a gente tem aqui. Depois vai ter uma tubulação específica para o esgoto, tem outra tubulação para drenagem, que é para água de chuva. Então, note que tem que ter um cuidado muito grande, para você não ficar abrindo aqui e mexeu dali numa adutora, numa tubulação de esgoto. Então, isso que é importante você estar verificando nos projetos, certo? É muito importante de estar sempre analisando esses quesitos para evitar, então, surpresas durante o processo. Imagine se você já estava construindo há um tempão, chega num ponto que descobre que não pode continuar mais. Então, daí ele vai ter que fazer todo um cálculo novamente para você fazer o desvio e deixar, então, as canalizações, as tubulações adequadas, certo? Então, aqui a gente tem ela mais superficial, aqui ela tem diferença quando ela está um pouquinho mais íngreme, inclinada. Lembrando sempre que vai se levar em consideração a topografia do local. Então, se ela tem regiões mais altas ou mais baixas do próprio relevo. Então, a adutora, a gente fala que ela é o conjunto das tubulações, das peças e da obra de arte dispostas em, então, captar e também a parte da estação do tratamento da água. Lembra que a gente comentou que tanto tem tubulações para você tirar a água do rio, quanto tratar, levar para a estação de tratamento. A gente tem também a parte de captar e ir para o reservatório de distribuição, que é para onde você depois vai estar levando para a casa das pessoas. A gente também tem as adutoras relacionadas à captação e redes de distribuição. Então, esse primeiro era um reservatório para deixar esperando quando a população vai precisar utilizar, e depois a rede de distribuição que vai levar até as residências. Também a gente tem aqui da estação de tratamento da água para o reservatório da distribuição e da estação de tratamento da água para a rede de distribuição. Então, note quantas tubulações a gente tem ao longo do caminho. Então, a gente comentou lá, a gente tem uma água bruta, olha só, por exemplo, a água que acabou de sair do rio, ela ainda está nessa coloração porque, dependendo do local, ela tem muitos sedimentos, certo? Então, às vezes, vem com um pouquinho do sedimento, que é aquela terra que fica no fundo do rio, então ela vem com uma coloração assim que, se você abrir a torneira e ver uma água dessa, quem que vai querer usar, né? Ninguém vai querer usar, muito menos tomar, graças a Deus, porque tomar realmente não pode, porque essa água ainda não está potável, ela não pode ser consumida, né? Mas note essa diferença, então, dessa água bruta, que a gente chama, aqui está escrito ó, água bruta, e aqui a água tratada. Olha a diferença, até parece que nem tem nada, né, nesse frasco, mas aqui já tem uma água que passou por todos aqueles processos de tratamento que a gente estava comentando. Então, a gente tem aqui a natureza dessa adutora. Então, a gente tem a adutora de água bruta, que vai levar essa água que chega do rio, do manancial, até a estação de tratamento, e depois que tratou, a água ficou boa, a gente tem a outra adutora, essa outra tubulação, que daí seria a adutora da água tratada. Então, ela vai levar, então, depois que passou da estação de tratamento até os reservatórios de distribuição. Tá bom? Então, essa é a primeira classificação, e ela é uma das mais fáceis de ver. Qualquer coisa vocês lembram dessa figurinha. Então, a gente tem da água que veio do rio e vai para a estação, então seria água suja, mas a gente chama de bruta, essa água bruta, e depois a água limpa e tratada, né, sem odor, sem sólidos, nada, que daí ela saiu da estação de tratamento e vai vir para as nossas casas. Casas, indústrias, comércios, né, vamos sempre estar lembrando que a gente vai utilizar essa água em todos os setores. Então, também a gente pode classificar as adutoras ou essas tubulações de acordo com a energia de escoamento.
Então, a gente tem a adutora, igual eu comentei com vocês, por gravidade, que é aquela que leva e aproveita o desnível de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, gravidade vai cair essa água. A gente tem a adutora por recalque, que é o contrário, quando você precisa elevar a água. Ela estava num ponto mais baixo para um ponto mais alto. Então, se ela cai, é gravidade, mas se você precisa carregar ela para cima, é recalque. Nesse caso, quando a gente tem uma adutora de recalque, ela não tem, né, como o próprio nome diz, a gravidade para auxiliar, porque você precisa elevar ela, colocar um nível mais alto. Então, para isso, você tem a necessidade de colocar um conjunto de motobombas e outros acessórios, e também acaba tendo um gasto energético um pouquinho maior ali, para poder levar essa água para um ponto mais alto. Mas também existem situações que, dependendo da topografia do lugar, que tem um ponto alto, um ponto baixo, e daí, né, a cidade nem sempre é retilínea, né, ela nem sempre está uniforme, então tem vários pontos. Daí a gente tem uma adutora ou tubulações mistas, que ela tem tanto uma parte que é por gravidade, quanto outra que é por recalque. Então, tanto uma que desce, quanto uma que sobe. Tá bom? Outra questão que também a gente pode classificar as adutoras, que vocês vão ver, por exemplo, a adutora com conduto livre, que é aquela que mantém a superfície sob o efeito de pressão atmosférica. Os condutos podem ser abertos ou fechados. A água ocupa apenas parte da seção do escoamento e não funciona na seção plena, então ela não fica totalmente cheia e ela vai ali, ó, o conduto livre vai sendo então transportada essa água. Mas, às vezes, ela não tem ali uma vazão muito adequada. O que você tem que fazer? Tem que forçar com que essa água escoe. Então, daí, nesses casos, a gente chama de adutor em conduto forçado. Como o próprio nome diz, eu tenho que forçar para que a água escoe, porque senão ela vai ficar parada lá, tá bom? Então, o livre é quando ela vai livremente e o conduto forçado é quando eu preciso, então, fazer com que essa água passe. A definição dela diz assim, que a água ocupa a seção do escoamento por inteiro, então toda a tubulação fica cheia, porque tem que ter uma pressão, né, superior à pressão atmosférica, justamente para você arrastar. Então, por exemplo, quando a gente vai tomar alguma coisa com canudo, né, você vê que aquele escoamento entra como um conduto forçado, certo? Você faz com uma pressão interna maior do que a pressão atmosférica e faz com que a água saia de baixo e pelo canudo vá para você tomar. Então, você faz um conduto forçado nesse caso, quando a gente se refere, por exemplo, você está tomando um refrigerante, alguma coisa ali com um canudo, né? Então, para que a água, então, ela se movimente, né? Nesse sentido, então, decrescente, porque ela está saindo de baixo para cima, você está fazendo a sucção da água para que ela suba, você tem que fazer uma pressão maior que a atmosférica, né? E ela vai, então, ter que subir ir contra a gravidade. Tá bom? Então, a gente tem o conduto livre, ele não é totalmente cheio, porque ele vai escoando, e o conduto forçado não. Por causa dessa necessidade de você puxar a água, ela acaba, então, fazendo com que a seção seja por inteira. Então, toda ela está recheada de água. Então, aqui a gente tem a classificação das adutoras, né? A contínua e a intermitente. Então, a contínua é que vai, a intermitente é que vai parando ao longo do processo. Então, lembra da nossa equação, ó. A vazão era o quê? O K1, o consumo per capita e a população, dividido por 86.400 para a gente ter em segundos, litros por segundo. Essa é quando a gente vai utilizar o cálculo da adução contínua. Agora, quando a gente tem aqui a adução intermitente, que ela vai então parando ou não, a única diferença dela é que a gente põe um N, que é o número, né, de bombas do funcionamento, de horas que estão sendo, então, no funcionamento do sistema, tá bom? Então, por que isso? Porque você não vai estar utilizando 24 horas por dia, esses 86.400, eu só uso menos. Então, a gente pensa ali, se eu vou fazer o cálculo de hora para minuto, de minuto para segundo. Então, é 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá esse 3.600. E dali eu multiplico pela hora que eu estou usando. Se eu multiplicar pelo dia inteiro, é 24. Então, dá aqui, ó, contínuo. 24, o dia inteiro está funcionando. Agora, se tem hora que eu desligo e paro, eu vou, então, colocar assim, quantas horas esse Nzinho eu vou estar utilizando, tá bom? Então, contínuo o dia inteiro, esse N é 24. E dá esse número grande aqui. Agora, tem lá adutores que não funcionam o dia inteiro,
E daí, por isso, você vai colocar o horário que ela funciona. Então, ela funciona das 8 ao meio-dia, então daí você põe lá 8, né? 8 às 9, às 10, às 11, às 12, então vezes 4, e depois você faz um novo cálculo, se você for estar utilizando, por exemplo, da 1 hora até as 18, até as 20, então é possível fazer o cálculo em cima dessas equações. E também a gente tem aqui essa classificação com relação ao reservatório de distribuição. Então, daqui nesse caso, é aquilo que a gente tinha comentado, lembra? Que você faz a vazão multiplicando aquele K1 e o K2, né? 1,2 e 1,5. Então, quando a gente verifica o dia de maior consumo e a hora de maior consumo, tá bom? Aqui ele não está dividindo por 86.400 porque ele está dando em dia. Agora, se eu queria de litro por segundo, eu ainda tenho que estar, então, fazendo a divisão pelos 86.400, como está aqui, tá bom? Então, essas são as equações para vocês irem se familiarizando, que quando chegar o primeiro exercício, a gente já saber que, então, essa é a equação que eu vou estar utilizando. Aqui, então, a gente tem a classificação das adutoras, né? Lembra que a gente falou lá, ela tem por gravidade, ela pode ser forçada ou não, né? Ela pode, então, quando ela não é por gravidade, ela tem que subir, ela é de recalque, né? Ela pode ser livre quando você não precisa forçar, ou quando você precisa forçar, ela é forçada. Então, a gente vai ver aqui nessas figurinhas cada um dos tipos, tá? A primeira aqui, vamos ver por partes. É adutora por gravidade em conduto forçado. Então, note aqui que a gente tem, então, a gravidade, porque ela está indo de um ponto maior para um ponto menor, mas eu quero o conduto forçado, eu quero, então, que realmente ela vá com uma velocidade maior. Então, eu tenho que forçar essa caída além da gravidade, não vou só esperar ela cair, eu quero, então, forçar um pouquinho mais. Então, nesse caso aqui, eu tenho, então, esse conduto forçado, porque eu quero ir do ponto A para o ponto B. Agora, a próxima aqui também é por gravidade. Ó. O ponto A está mais alto, está caindo para o ponto B, tá bom? Então, por gravidade ela cai, mas nesse caso aqui, ele pode ser um conduto livre, porque ele é, que olha só, homogêneo, ele é só uma caidinha. Então, ele pode cair livremente. Na figura do lado aqui, ele não podia cair livremente, porque se esperasse ele cair, ele podia ficar parado aqui um pouco de água. Viram que tem uma tubulação, ela tem ondulações? Essa daqui está retinha. Então, ela cai livremente. Essa daqui, por ter essas ondulações, essas diferenças, né, topográficas ali no meio, né, do relevo mesmo, então é necessário você fazer esse conduto forçado, tá bom? Então, aqui, o próximo, a gente ainda tem aqui a adutora por gravidade em conduto forçado e livre, que seria aquele terceiro exemplo, que é quando é misto, é os dois, é tanto livre quanto forçado. Então, por que é por gravidade? Primeiro ponto, porque ele vem lá do mais alto para o mais baixo. Então, por gravidade, ele cai normalmente, né? E daí, por que ele é, então, um conduto forçado? Porque ele tem essas ondulações aqui, que faz com que você force para que a água não fique parada, para que ela caminhe. Mas chega num ponto aqui, olha só, que nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui, ela já está mais retilíneo, então aqui ele vai cair livremente. Então, nessas partes aqui tem que ser forçado, aqui é livre. Forçado e livre, e aqui depois caiu por gravidade, tá bom? Então, essas são os 3 tipos de adutoras por gravidade. Forçando, sendo livre e misto, forçando e livre, tá bom? E essa última agora é por recalque. Lembram o que é recalque? Recalque é quando a gente vai sair de um ponto mais baixo, então olha só, o meu ponto A, eu vou tirar aqui o compartimento para tirar essa escrita aqui de baixo, só para vocês verem melhor. Então, a gente tem aqui, ó, que ele é de um ponto mais baixo, do ponto A, e está subindo para o ponto B. Então, não é a gravidade, você vai precisar forçar mesmo. Então, tem que fazer um recalque por bombeamento, né, de maneira que eles saiam, então, aqui do ponto A, e essa adutora, essa tubulação de recalque, levem lá para o ponto B. Tá bom? Então, esses são os exemplos que a gente tem, né? E todos eles no recalque acaba tendo que ser o que? Forçado, porque naturalmente a água não vai subir se não ter uma diferença de pressão e não ter então esse bombeamento para que ela suba, né? Agora, se ela vai cair, normalmente ela daí pode sim ser forçado quando a gente tem essas variações, ondulações, mas se ela é retinha, ela tem a tendência
de livremente cair, tá bom? Então, esses são os tipos de adutores. Então, que material que a gente pode estar utilizando nesses adutores? PVC de alta pressão, o ferro fundido, cimentado internamente, então dentro ele tem que estar com cimento, o aço soldado, aço com junta ponta e bolsa, junta travada, o concreto armado, fibra de vidro impregnado em resinas de poliéster. Esses são, então, os materiais utilizados nas tubulações das adutoras. E também o polietileno de alta densidade, né, o PEAD, ele por ser, então, um plástico, né, ele é mais barato, mas ele é de alta densidade, então ele não é um plástico fácil de ser quebrado, né? Ele já é um plástico assim mais resistente, por isso que ele é de alta densidade. Então aqui nós fizemos a captação da água e aqui nós vamos tratar. Eu trouxe de novo, justamente para a gente gravar, porque justamente a gente tem a parte da captação da água bruta, né? Então a gente tem aqui as adutoras da água bruta para a estação de tratamento e depois que ela ficou limpinha, a partir daqui já é uma adutora da água tratada, que vai para o reservatório, que vai para a distribuição. Então, aqui é uma figura que ela estava exemplificando também para vocês como que funciona o tratamento da água. Naquela outra figurinha, ela não fica tão clara a parte da filtragem, que eu estava comentando com vocês, que ela vai normalmente do material mais grosseiro para o material mais fininho, tá bom? Mas então vamos ver lá desde o começo. Então, aqui a gente tem a represa, o manancial, certo? Faz a captação, né? Você faz, às vezes, a filtragem para tirar folhas, gradeamento, desarenador, então depende da sua cidade, depende da qualidade da água que você está captando. Tem águas que já são mais limpas por natureza, outras que precisa que você faça uma limpeza anterior de prestação, né? Então, tudo vai depender da qualidade da sua água. Então, a gente tem aqui essa captação da água, veio aqui pelo processo de coagulação e floculação, que eu vou tirar os sólidos. Então, daí a gente coloca ele embaixo, né, pela floculação, ele se aglomera, umas partículas de sujeira, ou seja, se junta, e essa partícula fica pesada, então por si só ela decanta. Então, olha só aqui, eu tenho 3 decantadores nesse sistema, né? Ele vai tirar um pouco de sólidos aqui, um pouco de sólidos aqui, um pouco de sólidos aqui. Esses sólidos, como eu comentei com vocês, às vezes vocês têm que estar também aproveitando e colocando um outro quadradinho aqui do lado, né? Fazendo então esse dimensionamento para você receber esse lodo que fica aqui embaixo, que seriam esses focos que caíram. Mas como o nosso interesse aqui é estar discutindo com relação à água, né? Então a gente segue o processo. Então a gente vem aqui com a água tratada, sem esses focos, vai passar agora pelo processo de filtragem, para tirar então o quê? Aquelas partículas mais finas. As mais grossas ficaram pesadas e caíram aqui, agora as mais fininhas vão sair aqui no meio dos poros desses materiais. Primeiro material, pedregulho, né? Ele tem então poros maiores, né? Justamente porque ele vai então tendo granulometrias grandes e vai então tendo espaços de contatos entre eles. Então as partículas maiores vão ficando presas no pedregulho. Depois eu vou afinando esse material, que a gente chama de processo fino. Eu vou então limpando mais finamente, deixando assim bem certinho, bem limpinho, tirando o máximo de partículas finas que eu tenho lá. Então depois vai para o cascalho, para a areia, então para tirar cada vez os mais fininhos até chegar no carvão ativado. E aqui então os poros já são bem pequenos, é para tirar o máximo que você puder. Mas os micro-organismos ainda passam, né? Porque a gente sabe que eles têm uma dimensão que ninguém vê a olho nu, né? Então os micro-organismos ainda estão na água. O que eu vou fazer com isso? Vou desinfectar. Então eu coloco ali adição de cloro e de flúor. E lembrando que se eu preciso arrumar o pH, eu adiciono cal, tá bom? Depois que então eu desinfectei, agora a água está potável, eu reservo essa água e depois eu distribuo. Então, nessa parte agora que a gente vai estar entrando é a reservação da água. É esse daqui, ó, antes da casinha, tá certo? Que a gente comentou que é preciso ter o reservatório da água, justamente porque ninguém sabe que horas que o pessoal vai estar querendo utilizar a água, né? Então, eu tenho o meu reservatório lá, ela é usada para quê? Para atender as variações do consumo ao longo do dia. Foi o que eu falei para vocês, que às vezes o pessoal usa mais de manhã, quem vai para casa tomar um banho na hora do almoço, mais de noite ali, 18, 19, 20 horas,
daquele boom de uso, né? Então tem que ter uma água reservada, porque justamente o pessoal vai estar utilizando essa água. Então, essas variações ao longo do dia vão sendo levadas em considerações. E quando eu digo na hora do almoço, não é apenas o banho, tá? Porque você também está utilizando a água aqui para fazer a comida, está utilizando depois a água para lavar os pratos, então também entra ali um consumo da água nesses períodos. Então você reserva para ter água, porque ao longo do dia a pessoa vai usando mais ou menos, dependendo do horário. Segundo ponto, por que eu uso a reservação? Para promover a continuidade do abastecimento no caso de paralisação da produção da água. É o que a gente estava conversando. Se precisar parar o meu processo da água, pelo menos eu tenho um pouco de água estocada, limpinha, pronta para o consumo. Então, se der algum problema na minha estação de tratamento, né, igual esses dias que eles jogaram surfactantes na água, fez muita espuma, eles tiveram que parar todo o processo, ajeitar aquela situação. Então, ainda bem que eles tinham água reservada, né, para poder atender a população, e daí depois, então, que foi resolvido, né, o problema, eles puderam, então, retomar o processo de tratamento e abrir de novo o abastecimento para a água para a população. Mas nesse período que eles estão ajeitando determinado problema, não ficaram sem água, existe então essa reservação da água para isso também. Próximo ponto, para manter as pressões adequadas na rede de distribuição. Eu não sei de vocês quem não sofreu, mas aqui a gente sofreu também, que essa questão de abrir e fechar o abastecimento, e um dia tem água, outro dia não tem não, houve um problema de ter, às vezes, ar preso na tubulação. Então, você liga ali, fica esperando aquele ar sair, faz aquele barulho, né, na torneira. Daí, depois disso, saiu todo o ar, a água vem escoando bem. Então, quando a gente quer que seja mantida a pressão adequada da água, é bom que essa água fique pelo menos presa ali. Você vai abrir a torneira, a água já cai, né? Se você começa a ter muito ar, corre-se o risco, então, desse ar preso dificultar, né, esse abastecimento da água também. E um ponto muito importante, né? Por que eu vou ter água reservada? É no caso dos incêndios. É então uma reserva estratégica, né? Até mesmo porque incêndios são acidentes que acontecem quando a gente não espera, e daí vai tirar água como, né? Imagine ter que correr para pegar água do rio, e como que você vai chegar, né? Então, a reserva, ela também é muito importante nessas questões de incêndio, onde você precisa da água ali disponível rápido para poder resolver esse problema. Então, a reservação, ela é um processo muito importante, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a reservação na Sanepar, pela corzinha mesmo, vocês podem ver, mas também, por exemplo, em caso de condomínios, né, que tem vários apartamentos, várias residências, também existem esses reservatórios ali dentro mesmo, porque caixas d'água não iam dar conta, né, de todo mundo. Então, a gente também tem reservatórios assim nas residências também. Bom, como que podem ser os reservatórios? Onde que eles podem ser, como que eles podem ser classificados? Então, dependendo da localização, a montante é quando vem antes, a jusante depois, a gente tem ainda os reservatórios elevados, a gente tem um outro também que são os apoiados, enterrados e semi-enterrados. Quando a gente fala semi, é metade, uma parte enterrada e outra não. Vamos ver cada um deles. Então, primeiro, o reservatório é montante, então é aquele que está no início da rede de distribuição. Então, está montante, que está no começo, né? Sendo sempre o fornecedor da água para toda a rede. Então, é aquele primeiro que acabou de ser água tratada, ele fica lá, reservatório montante. Mas a gente tem também o reservatório jusante, que fica mais para frente, ele está no extremo, em pontos estratégicos do meu sistema, para fornecer água para a rede de distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho mais perto do centro, onde tem mais população, ou determinados bairros onde tem mais gente que vai precisar dessa água, eu faço um outro reservatório lá. Então, o reservatório é jusante. Esse exemplo que eu dei para vocês ali, a gente tem dois, olha. O reservatório é montante, que está ali logo depois da estação de tratamento, e o reservatório é jusante, que já está no condomínio, onde a população vai estar utilizando essa água. Além disso, a gente tem aqui essa figura que vai estar mostrando, então, por exemplo, o rio fez a tomada da água, bombeou, fez a estação de tratamento, e tenho aqui o reservatório a montante, certo? Depois eu tenho aqui a rede de distribuição, que seriam as casas,
mas também eu posso ter um outro reservatório jusante, que é como vocês podem ver, tanto chega água quanto leva água aqui para as casas onde vão estar sendo utilizadas. Então, quando eu digo casas e residenciais, lembre que também pode ser algumas indústrias que vão estar utilizando essa água. Mas é esse quesito, eu tenho água, a montante da distribuição e a jusante da distribuição, que seria depois, e montante antes. Além desses exemplos, a gente tem reservatórios elevados, como o nome diz mesmo, eles são construídos sobre colunas, né, para aumentar a pressão, então depende das condições topográficas, então eu ponho mais para cima para que ele caia por gravidade, e também tem os que são apoiados, enterrados, semi-enterrados, né, que o fundo está em contato ali com o terreno. Que material eu posso utilizar para os reservatórios? Concreto armado, aço, fibra de vidro, alvenaria e argamassa armada. Os reservatórios, eles são um ponto fraco no nosso sistema de distribuição, porque é aquilo que eu comentei com vocês, a água, ela tem que ser, ela foi tratada, mas você tem que manter a qualidade dela. Se deixar a água parada, se deixar o reservatório sujo, você perdeu tudo que você tratou anteriormente. Então a água perde toda a qualidade, porque começa com a água parada, vai fazendo limo em volta ali, então aquela sujeira ali fica mais propenso a fazer com que haja uma contaminação para os micro-organismos, a água pode ficar com gosto, pode ficar com cheiro. Então, por isso que a gente coloca que o reservatório é um ponto fraco do sistema, porque a água tem que ficar parada ali determinado período até o pessoal utilizar. E é por isso que então a gente deve tratar, né, de uma maneira adequada. E além de tratar o reservatório, o que eu tenho que fazer? Fazer uma proteção, então uma estrutura adequada de proteção, que ele fosse bem fechado, evitar, por exemplo, que pássaros fiquem lá andando e que daí façam dejetos lá, suja a água que você tinha, ou outros tipos de animais, como ratos, né, que às vezes vão estar ali na região e pode ser que contamine a sua água. Então, você tem que proteger ele com uma estrutura adequada. Além disso, tubos de ventilação, impermeabilização, a cobertura, um sistema de drenagem, porque se tiver algum vazamento, é necessário que você consiga drenar essa água também. Além disso, importantíssimo, como a gente está falando, abertura para limpeza, né? Você tem que conseguir ter acesso nesse reservatório, limpar de uma maneira periódica, ter o registro da descarga para ver se não está indo muita água, pouca água. Então, ter esse controle, né, dentro do reservatório, do quanto que eu vou liberar de água ou não, para não abrir negócio, acabar trazendo problemas na tubulação e dali enche de muita água e ter o acontecimento de ter rompimentos da tubulação. Então, esse registro da descarga, né, é muito importante para saber a vazão que vai estar escoando, né? Ter o ladrão, que é justamente essa parte de você conseguir reservar água enquanto você resolve um problema, e também o indicador do nível, né? É importante que você saiba, olha, não está enchendo o reservatório. Assim você já deixa até mesmo a população alertada, né? Você deixa a casa, né? Se você está falando de reservatórios, por exemplo, como caixa d'água em alguns residenciais, você já avisa, olha, o nível da água está baixo, vamos consumir com mais cuidado ali, porque senão não vai ter água para todo mundo, né? Ainda mais nessa época que a gente estava tendo o rodízio da água, então é necessário ter esse indicador alertando a população, ó, tem água, não tem água, deve-se cuidar. Então aqui eu tenho, por exemplo, um reservatório em concreto armado apoiado. Então ele tem aqui porque ele está apoiado sobre a superfície, né? Ele é de concreto armado, ele está bem fechadinho ali, e ele deve também ser limpo de maneira periódica, né? Então a sua limpeza e desinfecção deve ser realizada rotineiramente, né? Então também a gente diz que com relação à capacidade de reserva, ou seja, o quanto de água que eu vou deixar reservada ali, recomenda-se o volume seja igual ou maior de 1/3 do volume da água. Então a gente faz assim, ó, divide ele em 3, é como se tivesse por aqui e por aqui. Então, ó, 1/3 seria mais ou menos nessa altura aqui do reservatório. Então ele tem que ser no mínimo 1/3 e para cima. Então, para máximo 2/3 ou ele cheio também o reservatório. Abaixo não é adequado justamente por você ficar uma coluna de ar muito elevada e correr o risco de você, então, ter essa criação de limo, de sujar algas e proliferação de micro-organismos que pode, então, fazer com que você perca a qualidade da água, que foi tratada durante todo o processo, daí chega nesse ponto,
sujou tudo de novo e depois já vai para distribuição, então você já vai receber em casa uma água que não está mais tratada. Daí fica aquela questão, né? Não, mas a água está ruim, a água que veio para mim não está com qualidade. Daí, mas fica aquela questão, mas o reservatório está limpo, né? Porque aqui saiu da estação de tratamento a água perfeita, saiu nas qualidades indicadas, saiu dentro do padrão da potabilidade, saiu sem micro-organismo. O que aconteceu durante esse processo que chegou na casa da pessoa ruim? Pode ser, às vezes, a caixa d'água dela que fez, então, que infectasse a água e a água perdesse toda a qualidade que ela teve ao longo do processo, né? Então, quando a gente vai reclamar da água, também tem que olhar, né, para o seu próprio umbigo e lembrar, será que eu estou limpando a caixa d'água de maneira periódica? Será que ela está boa, né? Então, para evitar esse tipo de problema maior. Então, a gente tem agora o nosso último ponto, que seria a parte da rede de distribuição, né? Lembra que dentro de todo aquele processo, então, captou, tratou, reservou, e daí manda para a população. Aqui a gente tem, por exemplo, dos AutoCADs, né? E também desenhos, para vocês verem como tem, então, cada uma dessas residências e cada ponto deve receber a água, né? Então, tem as tubulações para cada uma das residências, cada uma dos pontos aqui podem ser também indústrias, podem ser áreas comerciais, né? Lembrando que a gente pode ser parte de via pública, então, por exemplo, precisa de água ali para poder lavar a calçada, lavar os terminais, né? Então, também existem esses pontos dentro das redes de distribuição. Então, note, por exemplo, como ela é bem imensa, né? E são vários pontos. Imagine cada casinha, né? Tendo, então, o seu ponto de captação e recepção dessa água, né? Então, ela vai estar recebendo a água e vai estar sendo distribuída, então, dentro da casa. Então, tem todas essas tubulações, essas redes de distribuição, onde também a forma como elas são, essas linhas, né, que vai indo de uma casa para outra, ela também tem, elas também são classificadas de acordo com a tipologia que ela foi, então, inserida no sistema. Então, a gente tem aqui no AutoCAD, bem cuidadinho, e também tem aqui uma visão um pouquinho mais de área de construção civil mesmo, onde você vai dividindo por lotes e vai indicando, ó, vai passar tubulação aqui, vai passar tubulação ali, como que você vai fazer com que chegue água para todo mundo, né? Afinal, não vai bater na casa do vizinho e pedir água, né? Não é assim que funciona. Então, todas as casas têm que ter acesso para a recepção dessa água. Então, o que é a rede de distribuição propriamente dita? Ela é um conjunto das tubulações, conexões, registros e peças especiais destinados a distribuir a água de uma forma contínua a todos os usuários do sistema. Então, note que como a gente tem uma definição bem completa. Ele está querendo dar água para todos os usuários do sistema, a água tem que estar de maneira contínua, então abriu a torneira, tem água, né? Mas não é apenas a tubulação, a gente tem os registros, os relógios, porque cada casa vai estar pagando o seu próprio consumo. E às vezes, dependendo do condomínio que mora, também existem discussões, porque dali um reclama que o vizinho usou mais e que você está pagando água porque o vizinho toma banho lá de 30 minutos e você consegue tomar banho em 5, né? Então é interessante que cada um tenha o seu registro e que realmente cada um pague pela água que está utilizando. Mas em casos, né, como não tem o que fazer, em situações dessas, que os registros é um registro pelo condomínio todo, né? Dali acaba tendo que ratear entre todos, independente se um utilizou mais ou menos água do outro. Então, quando fizerem os projetos, é interessante que também se tenha consciência disso, né? Que a população normalmente acaba brigando por essa situação porque cada um quer pagar só o que realmente consumiu. Então, a gente tem aqui os tipos de redes dessa distribuição. A primeira são as redes ramificadas, então ramificadas, como o próprio nome diz, são ramos que eles vão se distribuindo. As redes malhadas, que são então aqui com essas divisões por lotes, tá bom? Então, a gente nota aqui que ela tem aqui, ó, bem no meio, eu quero atender essas 4 casinhas, tá vendo? Esses 4 lotes aqui. Então, eu passo uma tubulação bem no meio que vai atender as 4. Aqui eu posso ter uma casa aqui, uma casa nesse outro ponto, tá bom? Então, por isso que ela é ramificada. Aqui é malhada, então é como se fosse por lotes. Mas
A gente sabe que não existe um padrão certinho, de tudo casa quadradinha, existem situações de uma casa que está mais distante, outra casa que está mais para cá, né? Nem sempre está dentro do lote vista assim de uma maneira bem clara. Então, a gente tem muito casos dessas redes mistas, que ela é ramificada e malhada junto. Vamos ver cada uma delas. Então, essa primeira aqui é ramificada, então ela tem uma tubulação principal, tá vendo aqui que sai do R, sai do reservatório, então tem uma tubulação principal que vai se ramificando ao longo do caminho para chegar nas casas, né? E elas são alimentadas, então, conforme for conveniente. Ou seja, se eu tenho uma casa aqui, eu vou abrir uma ramificação para que, então, a água seja distribuída para essa casa ali também. Então, a gente tem essa aqui, que sai do reservatório, que é uma tubulação principal, mas também tem essas ramificações que seriam as tubulações secundárias. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem, ó, essa em vermelho, que está saindo do reservatório, tá vendo aqui, ó? Em vermelhinho aqui é a minha rede principal, tá bom? Ela é a principal, mas o que acontece aqui? Eu tenho trechos delas onde eu preciso ter ramificações, igual essa verdinha. É uma rede secundária, tá vendo? Onde ela vai, então, levando para outros pontos. A gente tem aqui nós, né? Onde vai, então, fazendo essa intersecção entre a rede principal e a rede secundária, e assim vai distribuindo a água ao longo do caminho. A gente tem também aqui a rede malhada, lembra que a gente falou? A rede malhada é aquela que daí vai vendo pelos lotes, né? Então, nesse caso aqui da malhada, essa primeira é sem anel. O que é isso? Da tubulação principal vai partir tubulações secundárias que se intercomunicam, evitando extremidades mortas, ou seja, partes sem a tubulação. Então, note aqui, ó, eu tenho essa rede principal. Daí eu tenho essa rede malhada aqui em vários lotes, e note que não tem nenhum ponto seco. Ó. Esse ponto aqui se liga aqui até o final. Esse ponto também. Então, existe uma continuidade, não tem um ponto lá sozinho, né? Ele é todo seguido certinho. Então, a gente tem aqui, ó, a rede malhada com anel. Então, são tubulações mais grossas, que é chamada de anéis, circulam em determinada área a ser abastecida por tubulações secundárias. Então, essa aqui mais em escurinho, ela seria a minha rede principal, e essas outras mais clarinhas seriam minhas redes secundárias. Então, por ela estar assim nesse formato fechado, né, é que eu chamo de rede malhada com anel. Então, note que ela é malhada, porque ela está dividida como se fossem lotes, ela não é assim ramificada, né, mas ela é fechada em si. Então, ela é considerada como se fosse esse anel fechado para poder distribuir depois em ramificações secundárias. Essas redes em anéis, elas permitem a alimentação de um mesmo ponto em diversas vias, então reduzindo o ponto de perda de carga. Então, essa casa vai ser abastecida aqui, essa daqui, essa aqui, certo? Então, eles vão ser abastecidos pelo mesmo ponto. Então, isso faz com que você tenha menos perda de carga, porque quanto mais você vai ramificando, mais chance de ir perdendo água no meio do caminho. Então, você deixa ela mais organizada. Então, na parte da construção das redes, elas devem ser executadas sempre com cuidados em valas preparadas, né? Então, na rua, por exemplo, a rede de água deve ficar sempre em nível superior à rede de esgoto, né? Vamos pensar assim, se eu colocar a rede de esgoto por cima e acontecer um vazamento e ela uma encontrar com a outra, aquele esgoto já vai sujar toda a minha água. Então, a rede de água, ela é mais limpa, então a gente preza mais pelo cuidado, né, dela, então ela fica superior à rede de esgoto. Então, em cima, a rede de água e a rede de esgoto num nível mais abaixo, tá bom? E quanto à localização, é comum localizar a rede de água em um terço da rua e a rede de esgoto no outro, né? Então, ela fica assim, a rede de água está mais alta, a rede de esgoto está mais baixa, mas uma está mais para um lado da rua do que o outro, né? Justamente para isso, se acontecer algum acidente, evitar, então, com que haja uma comunicação e se contamine a água que você tratou. Então, note que aqui eles estão fazendo essa inserção da tubulação, né, da rede de água, e toda essa parte do recobrimento da tubulação tem que estar assentadas nas valas e tem que colocar, então, várias camadas de terra a fim de promover, né, absorver o impacto de cargas móveis. Então, por exemplo, na rua, se você tem um caminhão e essa tubulação está muito alta, e dali vai passando os caminhões, os carros,
vai fazendo com que haja um impacto maior dessas cargas móveis e pode acontecer riscos de rompimento. Então, é importante que você tenha várias camadas de terra para justamente absorver esse impacto, né, que é muitas vezes o transporte que acaba interferindo. Então, você tenta proteger o máximo dessas suas tubulações. A rede ela deve ser, então, projetada de maneira que ela possa manter a pressão mínima em qualquer ponto, né? Então, evitando que chegue num ponto, por exemplo, que não tem pressão e a água não consegue escoar mais. E além disso, né, no projeto da rede de distribuição, a gente tem que prever a instalação dos registros de manobra, registros de descarga, ventosa, hidrantes e válvulas redutoras de pressão. Existem determinados pontos que você não pode deixar com que a água venha num escoamento muito elevado. Então, você coloca ali um redutor de pressão para que ela vá, então, de maneira mais calma. Ainda mais em regiões que você está vindo com a gravidade muito elevada. Então, ela vem correndo de um jeito, você tem que ir reduzindo essa velocidade, essa pressão, para que a água, então, ela não atrapalhe e não corra o risco de algum vazamento, certo? Além disso, quando a gente fala, por exemplo, desses registros, existem casos, por exemplo, que eu vou precisar fazer uma obra na rua, então tem que ter vários pontos, né, onde a gente consegue fechar esses registros, evitar com que a água escoe, fazer a obra que está sendo realizada, né? Depois que terminar a obra, você abre esse registro de novo para que a água siga o caminho dela, tá bom? Escoando sem problemas. Quais são os materiais agora para a rede de distribuição, né? As tubulações e as conexões. Pode ser utilizados PVC da linha soldável, PVC da linha PBA, ferro fundido dúctil revestido internamente com argamassa, pode ser aço, pode ser de novo o polietileno de alta densidade, que é o plástico mais firminho, e também a fibra de vidro. Né? Isso aqui é interessante para vocês terem, porque quando vocês forem projetar, até mesmo as tubulações, vocês já terem de antemão o valor que vai ser cada uma dessas tubulações. Tubulações, por exemplo, que são de material assim, mais raro, né? Eles vão custar mais caro, né? E também você não pode utilizar materiais muito simples, evitando com que haja depois acidentes, rompimentos, vazamentos, e você vai ter que gastar de novo. Então, é aquele quesito que a gente fala, que é o barato que sai caro. Você, economizou nas tubulações, mas ao mesmo tempo ele não aguenta pressão, daí dá um vazamento, dá problema de infiltração, tem que abrir as paredes, tudo de novo, tem que abrir a rua para arrumar aquelas tubulações, então, que acabaram sofrendo porque o material não suportava o escoamento da água, né? Então, por isso que é muito importante vocês terem sempre consciência disso. Beleza, eu vou projetar, eu também quero, sim, não deixar um projeto muito caro, porque senão também não vão aceitar, mas também tem que saber aonde que você vai baratear. Baratear em material é um caso muito complicado. A gente vê situações de algumas construções, né, que você vê na TV, são obras, às vezes, que dá esse problema, eles constroem as tubulações tudo baratinho, com material assim mais barato, mais simples, justamente para facilitar com que as pessoas possam comprar a casa a um preço mais barato, mas a partir do momento que dali eles abrem as tubulações, dali o pessoal se muda para lá, pronto, dali acontece um problema, que aquela pressão, a tubulação não aguenta, ela estoura, faz vazamento, faz infiltração no apartamento de cima, daí já passa para o apartamento de baixo, quando vê já está uma bagunça, né? Então, dali toda aquela obra dá um problema. E aí a gente entra na questão que quem foi o engenheiro civil que assinou essa obra, né? Então, dali depois, se der algum problema, eles vão lá no documento, no projeto, vão ver a RT, né? Eles vão verificar o nome do engenheiro que fez e o engenheiro vai ter que responder um processo por que aconteceu aquele problema, né? Então, até ele conseguir justificar que utilizou um material mais barato, né, e que esse material mais barato não aguentou a pressão da água, estourou e deu toda essa dificuldade, imagine o problema que é, né? Então, vocês que vão ser os engenheiros que vão assinar os projetos, lembrem-se disso. É necessário baratear os projetos? Sim, você acaba tendo que acabar se adequando à situação, à condição financeira que está ali sendo disponível para você. Mas lembre-se sempre, material muito barato, quando você economiza muito no material,
corre esse risco, por exemplo, desses vazamentos que a gente está falando, mas em outros quesitos pode até mesmo fazer com que haja o tombamento da estrutura, né? Então você acaba perdendo tudo lá, vai ter que responder um processo maior ainda, né? Então, essa questão é muito importante de sempre vocês estarem analisando também. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a rede de distribuição em PVC. Então, note que como ele está bem na extremidade da rua, tá vendo? Ó, os carros passam para cá, então bem no cantinho para cá, evitando o máximo de contato, para que ele não sofra tanto o impacto, né? Além disso, note ó, que acima dele tem várias camadas de terra, justamente para ir absorvendo o impacto, para que não chegue na tubulação, e dali esse impacto também faça com que rompa, tá bom? Então, aqui eu tenho essa figurinha agora, apenas para demonstrar para vocês um resumo do que a gente viu, nada do que a gente já não tenha visto anteriormente, mas só para então a gente tá ali, então, gravando. Tem muita coisa que a gente vai gravando de tanto ver mesmo, então daí você vai conseguindo lembrar na sua cabeça de cada uma das etapas do sistema de abastecimento de água, tá bom? Então, a gente viu lá desde o comecinho, né, desde as aulas anteriores, que a gente tem um manancial que você vai escolher o rio que você vai poder, então, estar fazendo essa captação da água. É necessário ver a quantidade de água que tem, é necessário ver a qualidade dessa água, porque se essa água for muito suja, eu vou gastar muito mais dinheiro, né, um orçamento muito maior no tratamento dessa água. Segundo quesito, se eu tenho pouca vazão nesse rio, será que ele vai atender toda a população? Às vezes ele só consegue lá mandar 50 litros, né, por segundo, vamos fazer esse exemplo aqui, e a população aqui está demandando 100. Vai dar conta? Não vai dar. O que eu vou ter que fazer? Ter um outro manancial em um outro ponto, um outro extremo, né, da distribuição aqui, e fazer de novo um outro tratamento para conseguir com que todo mundo tenha acesso a essa água de qualidade. Então, primeiro momento, eu tenho um manancial, eu tenho todos os estudos com relação à parte ambiental, se você pode captar, o que a gente tem, a montante, a jusante, né? Então, toda essa verificação da estrutura. Depois, a gente tem a parte aqui de captar a água, né? Então, eu preciso fazer o quê? Retirar a água que estava no manancial e fazer com que ela entre nas tubulações, que são as adutoras. Nesse caso aqui, a água não está tratada ainda, a água está bruta. Por isso que são as adutoras de água bruta, tá bom? Ela entra aqui no meu processo do quê? De tratamento da água, né? Ela vai fazer todo o processo dele. Então, vai entrar primeiro na oxidação, que seria a mistura, né? Em muitos casos, eu ainda tenho antes uma grade, um desarenador, daí eu faço coagulação, floculação, deixo sedimentar essa sujeira e essa água de cima eu filtro, né? Então, note aqui que a gente tem os decantadores, né? Onde os sólidos vão ficando na parte dos fundos, e daí, então, depois eu vou filtrar a minha água. A partir do momento, então, que eu filtro a água, eu também já rompo o pH com adição de cal. Eu também coloco cloro e também adiciono o flúor. Então, agora a minha água está boa, está potável, está tratada, pronta para o consumo. O que eu vou fazer? Só vou tratar na hora que o pessoal pedir? Não, eu vou tratando de maneira contínua e essa água que está, então, a mais, ela vai passar por essa estação elevatória, que é justamente isso, elevar para um determinado ponto, né, subir, ela vai aqui, então, para o reservatório, tá bom? O reservatório, então, como a gente falou, tem que ser limpo, ele deve ser, então, limpo de uma maneira periódica, né, evitar, então, contaminações. O que eu faço depois com esse reservatório? Ele vai ficar, então, sempre aguardando que, conforme for a demanda da população, ela vai precisar da água. A partir do momento, então, que eu tiro a água da estação de tratamento, agora minha água está boa, agora minha água está tratada. Então, essas tubulações são chamadas de adutoras de água tratada. Então, até então, eram adutoras de água bruta, e depois saiu da estação de tratamento, agora viraram adutoras de água tratada. É o mesmo material, apenas muda a concepção em sentido do que elas estão carregando, se a água de dentro ela tá limpa já ou ainda não, tá bom? Então, assim, o que tem de diferente de uma adutora para outra? É o mesmo material, é o mesmo dimensionamento, tudo bem, mas o que elas carregam dentro delas que é esse diferencial. Então, a gente comentou, a gente tem as adutoras de água bruta, que a água ainda não foi tratada,
e depois as adutoras de água tratada que já passaram pelo processo do tratamento. Depois disso, então, elas vão para uma estação elevatória novamente. Então, note que a gente tinha uma estação elevatória para levar para a reserva, depois mais uma estação elevatória para levar, então, para subir então um pouquinho ela e para que ela caia por gravidade para distribuição e assim possa atender, né, as demandas aqui da população, tanto nos setores, né, domésticos, comerciais, industriais e do próprio município que vai estar utilizando a água ali no dia a dia para limpeza das calçadas, né, para outros fatores também onde a água é utilizada, né? Então depois que a gente tem então a parte aqui da distribuição, que é justamente essa questão das ramificações da minha distribuição, alcançando todas as casas que eu quero até chegar ali na última casinha. Igual a gente estava comentando, é muito importante sempre estar lembrando desse assunto. A água, ela deve estar com as concentrações mínimas de cloro, porque o cloro mata o micro-organismo. Se eu chegar aqui nesse ponto, por exemplo, 9, e a minha água ainda não está mais tratada, não está com uma concentração de cloro, a partir daqui, essa minha água fica mais suscetível a ser contaminada por micro-organismos, certo? Porque não tem o cloro para matar esses micro-organismos. Então, a água vai se contaminando ao longo do trajeto, até chegar, por exemplo, nessa casa número 11 aqui, ela está com uma qualidade péssima. Então, é por isso que a norma solicita que no mínimo 0,2 esteja, então, de cloro, de concentração, chegando até na última casa. Pode ser que aqui ela já saia ainda com 0,5, 0,4, né? E dali, ao longo do tempo, ela também vai sendo distribuída, pode perder um pouquinho mais, desde que chegue na última casa, no último ponto da rede de distribuição, dentro da concentração que a lei exige, tá bom? A parte das estações elevatórias vai ficar para a próxima aula. Então, igual a gente comentou aqui, temos estação elevatória para subir para o reservatório e temos estações elevatórias antes de ir para a distribuição das residências ou de outros pontos que vão estar utilizando a água, tá bom? Agora, finalizamos essa primeira parte. Eu só queria, então, estar lembrando vocês que a aula que vem é a data limite para vocês estarem entregando o trabalhinho do marco do saneamento ambiental, tá bom? Então, tá no AVA. Gente, é tranquilo, é facinho de fazer, toma um pouquinho de tempo, mas vocês fazem, disponibilizam no AVA, tá bom? Dali, já é semana que vem, então, às vezes, dá uma corridinha nisso, fala um pouquinho sobre a sua opinião, se a privatização seria algo bom ou ruim, né, para o nosso sistema de tratamento de água, tá bom? E a princípio seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no chat, pode também me mandar um e-mail, tá bom? Agradeço o pessoal que me mandou também e-mail durante a semana. Os trabalhos que eu recebi já estão ok, já estão perfeitos, era isso mesmo que era para fazer, tá bom? Mas ainda tenho prazo para até semana que vem vocês me mandarem, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite, bom descanso. E quem não tiver dúvida já pode sair, descansar. E quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou por aqui ainda. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite, eu que agradeço.